Quando você vem diante dele, não tem como ele fazer coisas novas. Todo dia ele faz coisas novas. Talvez você não tenha visto, talvez você não tenha entendido, talvez você não tenha olhado para dentro de si e não tenha enxergado o quanto Jesus tem feito coisas novas sobre você. O princípio do saber é o temor do Senhor, é referência a Ele, é amar Ele e deixar Ele guiar a tua vida, uma nova vida. Quando você vem diante dele, não tem como ele fazer coisas novas. Todo dia ele faz coisas. Hoje no Tonecast, Pastor Levi de Carvalho, tema: o chamado. Pastor Levi, seja bem-vindo. É muito bom estar aqui com o senhor. É uma honra. Queria deixar o senhor iniciando se apresentando aí para o ouvinte. Aqui quem está falando é o pastor Levi. Sou pastor da Igreja Evangélica da Família, casado com a Luciane de Carvalho, a pastora, e tenho 2 filhas lindas e um netinho maravilhoso. Bem, glória a Deus. Pastor Levi, queria, antes de começar o Tonecast com o senhor, eu queria que o senhor contasse a sua trajetória como cristão, que eu sei que foi muita luta, muita prova, e depois a gente trazer alguns insights do teu chamado, do que Deus fez na sua vida. Olha, na verdade, eu nasci num lar cristão. Meu pai já era pastor, minha mãe uma missionária. Meu pai, pastor Raimundo Pereira, um ex-padre, e minha mãe, uma missionária, uma mulher abençoada. Fui crescendo dentro desse lar evangélico, cristão, e a única coisa que eu não queria na minha vida era ser pastor. Isso aí estava fora de cogitação, não estava nos planos, nos meus, né? Mas os planos de Deus é totalmente diferente do nosso. Estamos hoje, eu como pastor na cidade de Avaré, estamos já há 22 anos como pastor nessa cidade. Pastor da Igreja Evangélica da Família, né? Fui pastor de outras igrejas, né? Fui pastor na Assembleia de Deus, fui pastor da Igreja Batista, mas hoje sou pastor da Igreja Evangélica da Família, uma igreja focada na família. A igreja é focada na família, desde o cuidado do casal, dos filhos, da dependência química. O trabalho que nós fazemos é um trabalho social para a sociedade. Aqui na cidade de Avaré. O chamado foi para cá, né? Estamos aí, trabalhando, correndo. E eu lembro-me quando nós viemos. Na verdade, eu vim para cá e meu pai veio pastorear uma cidade, na cidade de Avaré. Eu não queria vir para cá. Eu estava no Rio Grande do Sul. Mas tá aquele chamado de Deus, assim, vai junto, vai lá ver o que está acontecendo. E eu vim. Meu pai falava para mim, vem para cá para me ajudar e tal. E eu acabei vindo para Avaré. E quando eu cheguei em Avaré, na cidade, cheguei solteiro, e uma cidade pequenininha, né, acostumado com cidade grande, cidade de Porto Alegre, cidade de São Paulo, cidade de Campinas, cidades grandes. E vim para Avaré. Para mim, eu parecia que eu estava numa ilha. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo nessa cidadezinha pequenininha? Para que eu estou aqui? E eu não entendi o porquê. E aí eu fui entender o porquê quando eu casei aqui, né, nessa cidade. Casei nessa cidade, foi gerado minhas filhas. Logo quando eu casei nessa cidade, eu não quis ficar mais aqui. Falei para minha esposa, eu vou embora daqui.
casei com você agora, nós vamos embora daqui. E fomos embora. Fui para São Paulo novamente. E quando eu estava em São Paulo, Deus falou para mim. E eu minha esposa estava grávida, e eu lá em São Paulo, e de repente nós fomos uma igreja, o qual nem era o convidado para pregar nada, foi eu e o meu cunhado até, e minha esposa grávida, e o pastor conhecia a gente, o pastor nos conheceu em convenções por aí, ele olhou, pastor Levi sobe aqui no púlpito, e a esposa do pastor já vai cantar um louvor. E era uma festa, e nem era eu o pregador. Eu sentei naquele púlpito e fui ajoelhar para orar, e na hora que eu estava orando, eu tinha pedido para Deus falar com a gente, eu e minha esposa, dentro da minha casa, nós estávamos no quarto, falando, vamos falar com Deus, para ver o que Deus quer de nós. E quando nós fomos para essa igreja, quando nós chegamos lá, eu ajoelhei no púlpito novamente lá e falei, Deus, fala comigo aqui, mas eu não quero ouvir Bíblia não. Eu queria ver o Senhor usar uma pessoa aqui e falar o que eu tenho que fazer, porque preciso de ouvir a tua voz. E o que o Senhor fez? Na hora que a minha esposa terminou de cantar, que a igreja estava um mover de Deus tremendo, veio um rapaz lá do fundo, mais ou menos uns 18 para 19 anos, lá do fundo da igreja, veio marchando no meio da igreja, assim, subiu no púlpito, foi lá onde eu estava e disse assim, meu servo, tu pediu para mim falar contigo lá na tua casa, pois eu estou falando, volta para aquela cidade de onde você saiu. E eu falei, Senhor, eu saí de tantos lugares, saí de Caxias do Sul, saí de Lages, Santa Catarina, da onde? É de Avaré? No meu pensamento, sem comunicação nenhuma. Meu Deus. Deus falou, usando a boca daquele rapaz, esta última cidade onde você pensou, volte para lá. E eu falei, Avaré, esta cidade. Vai para lá, que uma obra eu tenho para fazer na tua vida naquela cidade. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui nessa cidade, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. E você sabe que quando você chega numa cidade, demora, porque as pessoas olham para você, meio que te julgam, você não é daquela cidade. Sim. Você não é um avarense. Tem muita gente que pensa que eu sou avarense. Eu ganhei o título de cidadão avarense. Hoje eu posso dizer que eu sou um avarense, eu ganhei o título de cidadão avarense. Mas, na verdade, eu não era. Até um vereador na época falou para mim assim, nossa, eu tinha quase que certeza que você era avarense. Eu também, pastor, porque o senhor tem um sotaque, né? O senhor tem um timbre, o senhor é igualzinho o cidadão. Então, mas esse é o fato. Eu não sou um avarense, mas nascido aqui, mas me tornei um avarense. Quantos anos, pastor, morando aqui? Eu estou aqui há 31 anos, sou casado há 30 anos. A sua esposa é avarense? Minha esposa é avarense, minhas filhas são avarense. Meu genro é avarense, só eu que não era avarense. Me tornei agora, esses tempos atrás, aí, como cidadão. Mas amei a cidade. E depois de um tempo, você pega amor na cidade. O senhor é de onde, pastor? Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos. Sou nascido em São José dos Campos, criado em São Paulo. E me formei a pastor, né? E por causa dessa situação, hoje eu sou um pastor. Não queria. Quando eu vim para cá, fui trabalhar em agência de carro. Fui vender carro. E quando o profeta falou para você isso, o que você sentiu na hora, depois que você entendeu que era Avaré? Na hora, eu estava morando lá. Eu morava em Santo André. Casa mobiliada, tudo certinho lá, trabalhando. E quando ele falou que era Avaré, a hora que nós terminamos o culto ali, eu falei para minha esposa, então vamos para Avaré. E como é que você vai? Eu liguei para um cunhado meu e pedi para o meu cunhado trazer, ele tinha uma Kombi. Falei, você vai vir buscar, eu queria que você viesse para São Paulo buscar os meus móveis. Ele falou, mas não cabe nada, eu tenho uma Kombi. Eu falei, isso mesmo, você vai vir com a Kombi e com esta Kombi aí nós vamos mudar.
E o que eu levei? Colchão, um fogão e a geladeira. O resto eu larguei tudo lá. Meu Deus. O dono da casa falou assim, mas e esses móveis que eu faço com ele? Ele falou assim, dá para quem você quiser. Eu estou saindo daqui. E antes, minha esposa já estava aqui, eu mandei ela para cá primeiro. E antes, eu tinha uma igreja para me pregar num lugar chamado Jardim Rubru, em São Paulo. Era um evento, meu nome estava em todos os cartazes lá e faixa. Eu falei, eu tenho que pregar antes, que eu não posso deixar esse pastor na mão. Eu tenho que ir lá. E meu cunhado foi com os meus móveis, eu, meu cunhado, e paramos lá, nesse lugar. E o carro ficou do lado de fora, carregado com os móveis, né, aquele pouco de móveis, e eu fui pregar. E eu não tinha dinheiro nenhum. Estava sem dinheiro, só tinha dinheiro para pôr o combustível ali e pagar o pedágio para vir para cá. Eu falei, deixa eu pregar lá. E eu tinha um materialzinho, que na época era fita cassete. Os materiais assim, de cantor, algumas bíblias, essas coisas assim, que eu vendo até hoje. E eu estava lá, preguei nesse evento, foi uma bênção, vidas aceitaram Jesus, foi um mover de Deus lá. E quando eu estava saindo, o pastor falou para mim assim, eu tenho algo para te entregar. Você vai para uma cidade, você está indo hoje para uma cidade? Eu falei, eu tô. Então, é lá que Deus vai te usar. Mais do que te usou hoje aqui. E eu fiquei olhando para ele assim. E mais ainda, peraí. Ele pôs a mão no bolso e Deus mandou entregar isso. Na época, vamos colocar que o valor que eu recebi na época daquele pastor era um valor de 5 mil reais hoje. Para aquela época. Era uma grana. E aquilo ali deu para me mudar. Aquilo lá deu para me ajeitar aqui. Então Deus, quando Ele envia, Ele providencia. Tudo que Ele faz na nossa vida é perfeito. Eu creio assim, dessa forma. Eu vim para cá. E nesse lugar aqui, Deus começou a fazer a obra. Glória a Deus. Que faz até hoje, né? Com certeza. E é bom. Mas em tudo isso, essa trajetória toda, a gente resume, né? Mas tem os altos e baixos. E quando o senhor chegou, foi fácil? Não. Não foi fácil, porque você... Tem pessoa que fala assim, que é fácil fazer uma igreja. Qualquer coisinha eu vou abrir uma igreja, qualquer coisinha eu faço ali, abro na esquina, abro em tal lugar, vou montar a minha igreja. E eu aconselho, quando as pessoas vêm falar para mim, não faça isso. Não faça isso. Vai ajudar um pastor, senta lá, ajuda o pastor, vai lá, filho. Você não vai ter dor de cabeça, é mais fácil. Eu, por exemplo, eu queria trazer vidas para um pastor, ganhar vidas e trazer para o pastor. Falei assim, cuida aí, pastor. Né? Tô ganhando vida, vou pro céu do mesmo jeito. Mas não, tem gente que quer, não, vou abrir e tal. Tem um irmão que foi na minha loja eu vendo materiais de Santa Ceia, vendo, né, tudo para uma igreja, tenho lá, até púlpito se a pessoa quiser. Aí o irmão, eu falei, o que vocês vão fazer? Sabe o que é, pastor? Eu e minha esposa vamos montar uma igreja. Eu fiquei olhando para ele assim, senti uma dó, falei, meu Deus do céu. Irmão, eu falei, se eu pudesse te ajudar, você não montar isso aí, não monta. Vai dar problema. Vai gerar um problema para você, gravíssimo. Ele falou, por que, pastor? Eu tenho sentido. Eu falei, não é só um sentimento não, velho. Tem que ter chamado para isso aí. Porque deixa eu falar uma coisa, você vai sofrer. Ou você conhece um Moisés que não sofreu? Você conhece um Abraão que não sofreu? Não é? Fala para mim um José que não sofreu. Todas as pessoas, eles sofreram para ter o chamado. E outra, eu falei para ele assim, você vai gastar, irmão, com algo que não é isso que Deus quer. Quando ele falou id, ele falou para você que é membro de uma igreja, vai, prega para sua casa, prega na sua família, prega lá para os amigos, prega para os colegas. Ganha essas pessoas para Jesus, que eles querem ganhar o mundo, mas nem a nossa casa a gente ganhou ainda. É verdade. Então, quando as pessoas pensam assim, eu fico assim, eu conversei com eles naquele dia, eu lembro, e passado um tempo, esse casal voltou lá. Eu vi que eles voltaram meio
triste, meio acabado. Assim, pastor, eu queria conversar com o senhor um pouquinho. Daí eu falei, sabe, pastor, aquele conselho que o senhor deu para nós? Eu falei, sim, eu lembro de vocês. Vocês estavam comprando matéria assim. O senhor não podia ter ouvido. Podíamos ter ouvido, sim. Pastor, meu casamento quase foi embora, quase acabou com o meu casamento, quase. Pastor, as pessoas não têm dó da gente, não. Eu falei, tiveram de Jesus? Ele falou, eu falei, então, vai ter de você por quê? Então, a ingratidão, ela é muito terrível. A ingratidão é muito terrível. A ingratidão, você faz um casamento. Você vai lá, ganha um rapaz para Jesus, lá na Sargento. Você ajuda aquela pessoa a arrumar um emprego. Você praticamente arruma esposa para ele. Ele casa, você faz o casamento daquele camarada, você vai ali, ajuda ele, o que for possível, ele tem problema no casamento, você está ali junto. E passado um tempo, sabe o que ele fala para você? Depois que ele está casado, está com a casa dele, com a família dele, bem empregado, ele chega para você e fala assim, meu tempo aqui acabou, meu ciclo acabou aqui. E eu fico olhando para ele e falei, sei. E também veio um profeta e profetizou para mim, que era para mim sair daqui e ir para outro lugar. E eu falei, sei. Esse profeta que profetizou para você, eu acho que ele era possesso de demônio. Porque não tem cabimento. Não existe isso. Uma vez que Deus coloca alguém na tua vida para te resgatar do inferno, filho, não existe esse negócio de ciclo acabou. Você tem que agora pegar aquilo ali e ajudar a sair, tirar outros do inferno também. Do lamaçal do pecado, do charco de lodo, dos vícios, de tantas coisas. Então, o ministério, ele é meio ingrato, o ministério pastoral. Então, eu vejo dessa forma. Se fosse para mim, eu escolher hoje. Você falar para mim, escolhe hoje, pastor, o que você quer? Você quer ser pastor de igreja? O senhor quer cuidar de um centro de recuperação para dependente de álcool e droga, lá no meio do mato? Eu vou falar para você, eu quero cuidar de dependentes lá no meio do mato. Porque o dependente, sabe o que acontece com ele? Eles são gratos. Todos que eu ganhei para Jesus estão todos do meu lado. E se eu estiver na Castelo Branco, lá no quilômetro 7, 10 da Castelo, e ligar para um aqui em Avaré e falar assim, você não vem me ajudar aqui? Ele sai daqui e vai lá onde eu estou. E uma vez perguntaram para um desses, falaram assim, por que você ajuda? Você faz isso para o pastor? Ele falou, porque eu fazia para traficante antes. E os traficantes sempre me batiam, me espancavam. O pastor, não, o pastor dá carinho, conversa comigo. A hora que eu mais preciso, ele está do meu lado. Então, a gente vê que a humanidade é meio ingrata. Meu Deus. Então, e isso que eu estou falando para você é uma realidade nua e crua. Os pastores, a maior parte dos pastores, eles morrem de infarto, AVC, derrames, de todos os jeitos. Eu conheço pastores depressivos. Sim. Devido a tanta ingratidão. Então, hoje, eu continuo sendo pastor, lógico. Pastorei várias igrejas, auxilio muita gente. Você é pastor de pastores, né, pastor? Sou pastor de pastores. Pastoreio igreja, abro igreja. Como diz um amigo meu, falou assim, olha, era para o senhor ser apóstolo, não é, pastor? Porque o apóstolo ele não abre igreja, ele não vai no lugar e abre igreja. Se fosse para mim ser, teria sido um apóstolo. Mas o cargo pastoral já é grande para mim. E eu falo assim, ele falou, como é que o senhor abre uma igreja? O pastor uma vez perguntou para mim, como é que o senhor abre uma igreja, pastor? O senhor vai e manda alguém? Como é que o senhor faz? Eu falei, a maior parte de muitas igrejas nossas, eu ia na cidade, batia a palma no portão, qualquer, e chamava aquela pessoa e começava a evangelizar ela. E começava a dar um estudo àquela pessoa. Daqui a pouco estava a família daquela pessoa, daqui a pouco o vizinho da direita, da esquerda, e isso se tornava a igreja. Então, por isso que eu falei para você que há um chamado. Sim. Há um chamado. Com certeza. Uma vez eu fui para Sorocaba.
Nós fomos lá para resolver um problema, foi eu e minha esposa. Chegamos em Sorocaba e eu fiquei num hotel, um hotelzinho barato, na parte de cima do hotel, e embaixo tinha um shopping. E nós estávamos saindo, minha esposa falou assim, tô vendo um macacão ali, bonito, feminino, você não tem dinheiro para comprar aquele ali para mim? Eu olhei e falei, vamos lá ver se a mulher faz em suadas parcelas, né? Descemos lá e quando eu cheguei naquela loja, aquela mulher, minha esposa estava sendo atendida pela menina, e eu entreguei um jornal meu, o Gospel News, entreguei para ela e falei assim, olha, esse jornal aqui é muito bom, vai falar de Deus para você, você vai gostar. Ela olhou para mim assim, e você faz oração? Falei, faço. O senhor não faz uma oração por mim? Falei, faço, mas antes de fazer para você, deixa eu te falar uma coisa de Jesus. E comecei a explicar quem era Jesus para ela. E eu falei para ela, você gostaria de entregar sua vida a Jesus? Ela sim. E aí tinha uma outra moça do lado direito dela, assim, sentada. E ela, eu também posso aceitar? Eu falei, sim, vem aqui. E as duas ficaram ali. E eu ia orar, começar a orar por elas. Aí ela falou, pera um pouquinho antes de você orar por mim. Ela saiu da loja dela e foi chamar um rapaz que é dono de um restaurante, bem na frente. Tem um rapaz aqui, o pastor, que ele vai orar por mim. E você não quer orar? Agora, só quero. Peraí. E chamou a esposa e mais um funcionário e foram lá. E de repente ele falou assim, pera um pouquinho. Ela foi do lado, chamou mais uma moça. Tinha umas 8 a 9 pessoas. De 8 a 9 pessoas ali. Aí terminei de orar por eles. O dono daquele restaurante falou assim, o senhor não vai em casa? Eu tenho uma filha, ela não está bem, está muito mal. O senhor não vai orar? Eu falei, vou. E aí a dona daquela loja, mais aquele pessoal, foi tudo junto. Foi tudo junto na casa desse homem. E fomos lá na casa desse homem e comecei a orar. Já tinha um pessoal lá. Começamos a ministrar lá e orar, e eu fiz apelo lá. Muita gente aceitou Jesus naquela casa. E eu voltei, e eles voltaram todo aquele povo junto. Lá no shopping. E aí nós estávamos ali, a dona da loja falou assim, pastor, se eu pegar aquela sala ali, uma sala grande, vazia que estava lá, o senhor não faz uma reunião uma vez por semana para nós? Eu olhei para eles assim e falei assim, olha, para mim vir de Avaré aqui é difícil. Eu posso vir uma vez por mês, mas vir toda semana eu não consigo. Nossa, pastor, a gente paga o aluguel, a gente põe as cadeiras, põe um som pro senhor. Eu falei, não é assim, meu filho. Eu posso apresentar vocês, porque eu tenho muitos amigos pastores aqui, e eu apresento você para eles, e eles vão cuidar de você. Então o chamado é uma coisa que é de Deus, não é da gente. Não é a gente que quer. Talvez as pessoas falem assim, mas por quê? Porque quando o senhor vai lá no lugar, vem bastante pessoas e aceitam Jesus. Eu falei, porque é um chamado, não é uma coisa porque eu sou conhecido, não é nada disso. Não é nada disso. Quando Deus, o Espírito Santo, ele age na vida de um ser humano, há uma mudança na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas escutam a tua voz e o Espírito Santo trabalha no coração delas. E eu vejo o quanto Deus tem trabalhado na cidade de Avaré e na região, aonde a gente tem ido. Deus tem feito coisas assim, fora do cabo. Lembro de uma história que eu fui para Bahia, na nossa igreja da Bahia. E o pastor lá, nós encostamos o carro. O pastor falou assim, ele estava indo com a Bíblia dele assim, o pastor da nossa igreja. Ele estava indo e falou, pastor, morreu um rapaz aqui. Meu Deus. E foi bom o senhor chegar, porque o senhor vai ministrar nesse velório. Eu fiquei olhando para ele e falei, tá bom. Tinha acabado de chegar de viagem, cansado, moído, porque não tinha... o avião só ia para Sergipe. Não vinha para Paulo Afonso, porque no aeroporto estava um problema. E nós tivemos que alugar um carro lá e vinha até na cidade de Santa Brígida, que é Paulo Afonso. Aí, de repente, eu falei, tá bom, vou lá. Eu fui para lá. Estava lotado de gente. Lotado. O pastor tinha posto a caixa do lado de fora, de som, as 2 caixas. E aquele multidão de gente lá. E eu fui ministrar. E na hora da ministração,
pastor, eu achei uma coisa estranha lá, porque lá no Nordeste o pessoal tira foto do defunto, né? Sim. E eles ficavam tirando foto do defunto, tirando selfie na frente. Sim. E eu fiquei olhando, eu falei assim, vocês vão parar um pouquinho agora, depois vocês tiram foto. Só não sei onde vocês vão colocar essa foto aí, né? Mas tudo bem. Falei para eles, espera só um pouquinho, deixa eu terminar a oração aqui, aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. É a cultura deles, né? É a cultura deles. E eu falei para eles assim, eu quero ministrar, e estava o prefeito, alguns vereadores lá, porque isso é um evento, né? Uma morte, principalmente de um rapaz conhecido igual ele, aquele rapaz. Eu falei assim, olha, nem ia ter culto à noite, na sexta. Nossa reunião ia ser sábado e domingo só, e nós íamos vir embora. E de repente, naquele momento, eu falei assim, terminei de ministrar uma palavra ali para aquele povo, fiz aquele povo fazer a oração de confissão. Eles fizeram com a mão no coração, mas eu falei para eles, gente, se vocês querem saber mais sobre a morte, sobre para onde vão as pessoas, hoje à noite no culto, às 19 horas, eu quero convidar todos vocês que estão aqui à frente, vocês que estão aí fora, para vir num culto que vai mudar a história de vocês. Isso à noite. E vieram todo aquele povo à noite. Nisso o prefeito entrega a vida a Jesus, os vereadores entregam a vida a Jesus. E o prefeito, eu falei assim, sábado e domingo nós estamos aqui. E veio cada vez mais gente, cada reunião muito mais gente. E no último dia, o prefeito falou assim, na próxima vez que o senhor vir aqui, pastor, nós não vamos fazer mais dentro dessa igreja, porque não cabe o povo. Nós vamos fazer na praça e eu dou o som da praça. Eu vou dar o som para vocês, divulgação, tudo para vocês fazerem na praça. Então, o evangelho, para você entender, o evangelho é para nós pregarmos, para nós fazermos. Só que acontece que nós estamos limitados. Limitados porque se acomodamos. Nos acomodamos com igrejas com ar-condicionado, com igrejas, hoje colossais, mas o mundo está aí fora. O mundo está querendo salvação, mas não há quem pregue. Existem pessoas querendo cargos, querendo subir no púlpito para cargo, outro lá quero fazer isso, quero fazer aparecer, quero cantar ali. E na verdade Deus não está querendo pessoas assim. Ele está querendo pessoas que vá mais longe. Para a quem enviarei, se não há quem pregue. Então ele está querendo que nós façamos isso. Você sabe que este trabalho que você está fazendo aqui é um trabalho evangelístico. Isso aqui vai muito longe. Vai levar o evangelho para mais pessoas. E é importante, tudo que nós formos fazer. O apóstolo Paulo diz, se uma reunião não tiver uma mensagem evangelística, se não tiver uma palavra que Jesus muda a história da vida das pessoas, nós só fizemos uma reunião. Se não tiver o Calvário, nós fizemos só uma reunião. E nós não podemos deixar as nossas reuniões se tornar só uma reunião. Mas o evangelho tem que ser ministrado. Com certeza, é fato. E eu tenho falado, hoje eu estava num velório ministrando, eu prego quase todo dia no velório, quase todo dia. E hoje eu estava no velório, e eu estava ali explicando para aquelas pessoas sobre o evangelho da salvação. E eu via que aquelas pessoas com a mão no coração, elas clamavam pedindo, eu quero esse Jesus na minha vida. Quando termina o velório, eu saio ali fora, aquelas pessoas perguntando onde fica a igreja, como é que a gente faz para ir, qual é os horários. Aí eu falo para eles o horário. E falo para eles assim, olha, mas independente da igreja onde eu estou, você tem igreja próxima de você, filho. Vai lá dar um glória, vai ajudar aquele pastor, vai fazer alguma coisa. Porque o ID é para todos nós. Quando o Senhor fala, vim buscar um povo especial, zeloso, de boas obras, buscar a igreja de Deus na terra, ele fala, vai buscar todo mundo. O batista, o presbiteriano,
assembleiano, a igreja A, a igreja B, quadrangular. Ele vai vir buscar todo esse povo, mas ele diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Por que mau caminho? Porque vai chegar um tempo que a gente achar que o pecado não é mais pecado. Sim. Que os erros não são mais erros. Existe muita gente até nas internet dizendo que não precisa ir para a igreja, não precisa ler Bíblia, precisa orar. Para que vou orar se o Senhor já conhece tudo? E sabe, e você fica vendo isso e fala assim: meu Deus do céu. Mas a Bíblia já alertou: chegará um tempo que virão pessoas amantes de si mesmo. Verdade. Chegará pessoas que vão dizer assim, ó, não precisa, não faça. Essas pessoas são conhecidas como, lembra que o Senhor falou, serão os falsos profetas. Chegarão aquelas pessoas que enganarão a muitos, até mesmo os escolhidos. E tem gente que pensa que o diabo que vai aparecer de chifre, sabe, de capa vermelha, sabe, com um tridente na mão, uma bota do Kiss na perna, até a virilha, dizendo: eu sou eu. Não, o diabo não aparece assim não, filho. Não aparece falando manso. O diabo vai aparecer falando bem, palavras suaves, com mel e tudo que você possa imaginar. Pra quê? Porque ele quer enganar até mesmo os escolhidos. É ao ponto de você falar assim: não quero mais saber de igreja não. Pra que eu vou na igreja? Pastor erra, fulano erra. Se você for para a igreja procurando defeito no ser humano, você vai achar mesmo. Porque você vai pegar desde a Bíblia, você vai achar defeito em Abraão, você vai achar defeito em Moisés, você vai achar defeito no Davi, você vai achar defeito em todo mundo. Se eu caçar na Bíblia, você vai achar defeito. Com certeza. Ninguém é perfeito, né? Não. E o Senhor falou que não era para a gente olhar para eles. Não era. Falou: olhando para mim, autor e consumador da tua fé. Olhar para ele. Essa é a questão. Para onde nós estamos olhando? Quem é o caminho, né, pastor? Será que o caminho... Tem gente que fala assim: o caminho é a igreja. O caminho é o pastor fulano de tal, é o bispo fulano de tal. Não, o caminho é Jesus ainda. O caminho é Jesus. Não é placa, não. Não é placa. Não é Jesus. E se a gente pregar Jesus, ninguém vai te criticar. Porque eu acredito assim, porque eu sou novinho ainda, eu sou um pastor que eu não tenho nem 10 anos ainda de pastoreio, sou novinho, eu e minha esposa. Mas no começo, a gente fala: é meu discípulo, é meu discípulo. Depois que a gente enfrenta a ingratidão, a gente entende esse amadurecimento, a gente entende que o discípulo não é nosso. A gente é um canal do ID, né? O discípulo é de Jesus e a gente é ponte, né? Eu recentemente ouvi uma ministração do Thiago Brunet que ele fala algo bem interessante. Algumas pessoas vão passar na nossa vida, pastor, como andaime. Quando você vai construir uma casa, você usa ele para subir. Depois que você construiu, você tem que tirar ele do lugar, porque ele vai empatar, a obra está concluída, ele não serve mais para nada. Então, vai ter pessoas que vão passar no nosso caminho como andaime, né, pastor? Vai. Tem muitas pessoas que passam. Passou muitas pessoas que me ajudou muito. Tem muitas pessoas que passam na minha vida que deu muito trabalho. Até eu brinco com alguns obreiros, falo assim: esse aí deu muito trabalho para mim. Esse foi terrível. Mas eles dão risada porque eles sabem que foi verdade, né? Eu tenho um crente na nossa igreja, cristão na nossa igreja, que deu muito trabalho. É fora do cabo. Mas são pessoas que hoje me ajudam. Sim. Para mim ganhar aquela pessoa foi terrível, mas eu percebo que hoje aquela alma foi tão valiosa para me tirar ela de lá, que hoje eles me ajudam. E eu vejo o amor que eles têm. O mesmo amor que eu tenho por vidas, eles têm também. Então é esse que é o fundamento. As pessoas vão criticar você? Acho que vai ter gente que vai falar mal de você o tempo inteiro. Um vai falar isso, outro vai falar aquilo. Mas não tem problema. Falaram mal de Jesus também, né? O próprio Jesus, né? Criticaram ele, falaram dele. Esse homem expulsa demônio por Beelzebub. Como eles falam? Por que eles falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebub? Jesus estava expulsando um demônio perto do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, atrás daquele muro ali, era o lixão de Israel. Era o lixo de Israel, onde era colocado os dejetos, tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Agora você imagina um cara escumando pela boca. Um cara com
um espírito maligno, sujo, o cara não tomava banho, e o cara estava ali deitado, bem ali próximo àquele lixão. As moscas que estavam lá, se alvoroçaram e ficaram tudo em volta daquele cara. Aí Jesus expulsando aquele monte de mosca. Aí alguém olha assim e fala assim, olha, ele expulsa por Beelzebul, o Deus das moscas. Jesus olha e fala assim, esse povo não sabe nem o que está falando. Mas o povo criticava Jesus por tudo. Ele come com o pecador. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz ali. Mas Jesus, ele tinha sentimentos. Sim. Jesus tinha sentimentos. E os sentimentos que Jesus tinha, talvez alguém pense assim, Jesus não ficava nervoso, Jesus não ficava irritado, ele era mansidão em pessoa. Era nada. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele estava ali na terra, ele nasceu ali da Virgem e parto normal. Não foi um negócio assim, nasceu de Maria ali. Não foi Luiz, não. Foi parto normal. Não foi cesárea, não foi nem naquela época, nem existia cesárea. Sim. E aí a pessoa olha e fala assim, pastor, até um rapaz, um médico, eu estava no hospital, né, conversando, e eu perguntei para o médico assim, você sabe por quê? Cesariana, essa operação que você faz aí é cesariana? Ele olhou e falou assim, não sei por que é cesariana. Eu falei, vou te explicar por que é cesariana. Porque César, o grande, ele se achava tão capaz, tão inteligente, tão grande, que as pessoas falavam, o César, o grande, o maioral, de onde esse cara veio, e ele ficou curioso para saber de onde ele veio. Ele pegou a mãe dele e partiu, cortou ela bem a barriga dela, assim, no meio da barriga dela, assim. Matou a mãe dele para ver como é que ele tinha saído de dentro da barriga. Então hoje, a operação cesariana vem disso. Agora você imagina, na época não tinha ainda cesariana, não foi criada a cesariana como foi dado o nome hoje. Mas foi o parto normal. Maria foi de parto, Jesus nasceu de parto normal. Maria sentiu dor. Sentiu dor. E essas dores que ela sentiu, Jesus nasceu, então, para mostrar que ele era humano. Então Jesus sentiu fome, a Bíblia diz. Jesus sentiu sede, olha aí. Ele era Deus, não podia falar assim, não, quero dar comida, traz anjo aí comida. Não, ele sentiu fome, sede. Teve um momento em que Jesus sentiu fome e ficou nervoso, igual todo ser humano. Sabe quando você chega com fome e não tem comida? Sim. Você está com fome e o garçom demora para te atender? Você já fica nervoso, não vai me atender? Não, você fica nervoso. E aí Jesus chega na cidade, tem uma figueira, ele vai lá na figueira, e a Bíblia diz assim, que ele abre a figueira e só vê na figueira folha e não fruto. E naquele momento, pensa bem, por que ele não viu o fruto lá? Porque não era tempo de figo. Mas mesmo assim ele ficou nervoso. E o que ele disse para a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou na hora. É fato. Porque você vai perceber, em alguns momentos, Jesus nervoso porque foi acordado. Jesus estava no barco, deitado, e os discípulos foram lá acordar ele. Como você acorda quando alguém vai te acordar chacoalhando? Jesus já andava no deserto, cansado, moído. Estava lá deitado, a cabeça sobre uma almofada, a Bíblia fala. Aí chega lá um Pedrão da vida e chacoalha. Jesus, nós vamos morrer. Jesus. Ele olha, homens de pequena fé. E por que vocês fazem isso? Até quando? E tal. E por que vocês não fizeram isso que eu vou fazer agora? O vento aquieta, te cala, te marra e pá. E o negócio fica tudo bonança, a Bíblia fala. Você vai ver momentos de Jesus, os discípulos falando na cabeça de Jesus. Quando Jesus está indo no caminho e aparece uma mulher Ciro-Fenícia. E aquela mulher começa a gritar e dizer assim, Jesus, cura a minha filha que está endemoniada em casa. Ela está perturbada. E os discípulos na cabeça de Jesus, essa mulher, despede essa mulher aí. Esse povo aí, a gente não conversa com eles não. Jesus, essa mulher aí, eles sacrificam, eles fazem coisa errada. Se eu fosse o Senhor, olha, eles fazem orgia. Jesus, esse povo aí não gosta de nós não, Jesus, e tal. E aí aquela mulher se aproxima de Jesus. E Jesus já estava com a cabeça inflamada, com os discípulos já na cabeça. Com certeza. Aí ele fala assim, você vai ver essa passagem assim, e todo mundo já leu essa passagem, mas nunca prestou atenção nela. Na hora que ele fala assim para ela, ela pede socorro para ele, e Jesus fala assim para ela, como vem eu tirar da mesa da minha família
para lançar aos cachorros. Ele chamou ela do que, você acha? Se fosse a gente usar o palavreado hoje, ele chamou aquela mulher de cadela, de cachorra. Chamou. Cachorro, não vou dar nada para você não. Né? E aquela mulher, se fosse qualquer crente, qualquer pessoa que vai em uma igreja e fosse falado isso para aquele irmão, aquela irmã, ele sai da igreja falando mal de você. Com certeza. Sai criticando, o que aquele homem falou de mim. Fui lá para ser curada, fui lá para receber uma oração da cura do câncer, da cegueira que eu tenho, do bico de papagaio. E ele me chamou de cachorra. Olha o que aquela mulher, o exemplo que aquela mulher deu. Aquela mulher falou para Jesus, mas das mesas dessas pessoas caem as migalhas. E eu como às vezes, o cachorrinho come as migalhas também. Não tem problema, eu fico com a migalha. Jesus olhou para ela e falou assim, que fé tamanha. Vai, a tua filha está curada, pode ir lá, está liberta já. Porque o nome disso é insistência. Se todo cristão tivesse insistência nas lutas, nos problemas ali na igreja, buscando, orando, todos eles recebiam vitória. Porque no livro de Jó está, determina tu algum negócio, seja firme e a luz vai brilhar no teu caminho. Se todo cristão tivesse essa noção, essa visão, meu irmão, a gente não desistia nunca. E tudo tem poder, né, pastor? Quando você declara, você dá o poder, vem... O milagre vem. Vem. Não é verdade? Recentemente eu estava ministrando aqui, o apóstolo Pedro estava me ministrando aqui, ele falou sobre isso, sobre a oração. De você declarar, quando você ora... e você busca determinação, jejua em cima daquilo, Deus, ele atende, ele faz para você. Faz. Porque ele viu que o seu coração está ali e você está preparado para receber, né, pastor? E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. E o apóstolo Paulo, ele usou uma palavra forte. E eu vi o primeiro céu. E eu vi o segundo céu. E eu vi o terceiro céu. E os cristãos não se atentam para isso. Primeiro céu. Que primeiro céu é esse? Esse que a gente vê. Que pode... Você pode... Quem que pode te levar no primeiro céu? A TAM, a Latam, a Gol, o helicóptero. Pode te levar no primeiro céu. No segundo céu, quem que pode te levar? O foguete, a NASA. As naves espaciais da NASA. Pode levar você no segundo céu. Mas no terceiro céu, quem pode levar é só Jesus. E ele disse, sem mim, você não vai para lugar nenhum. Então nós precisamos dele. Ele disse, eu sou o caminho para você chegar nesse terceiro céu aí. Se o ser humano entendesse isso, ele compreendesse, pela fé, olha o que o apóstolo Paulo fala, pela fé os mundos foram criados. Os mundos? Você fala, que mundos? Está falando no plural aí por quê? Não foi só a terra que ele criou? Ele falou os mundos. E quando ele disse os mundos, ele diz no plural. Os mundos, que é o mundo terreno, o mundo natural, que é esse que nós estamos aqui, que todo mundo... E o mundo sobrenatural. Sim. E esse mundo sobrenatural, você pode trazer existência milagres através da oração. Porque quando Jesus disse assim na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, ele estava falando desse mundo sobrenatural. Traz o reino do céu à existência. E quando o cristão começa a ter essa visão espiritual, ele sai do natural. Sai. E ele entra no sobrenatural. E eu vejo assim Deus fazendo na vida das pessoas. Tem pessoa na nossa igreja que foi curada por metástase, um câncer. Teve pessoas que tinham que ser amputado a perna, foi curado, não precisou mais amputar a perna. Pessoas que tinham disritmia cardíaca, que o médico falou, você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. Não precisou mais. Tem pessoas que foram arrancadas, a médica arrancou os ovários da mulher. Metade do útero. E a pessoa tem o laudo, o antes e depois, os ovários intactos aqui e o útero inteiro. E ter filho. Por quê? Porque o Senhor, sabe o que ele faz? Ele faz milagre na vida das pessoas. Por que o milagre? O milagre, o que é um milagre? Teve gente que pensa, o que é um milagre? O milagre é palpável? Sim, é palpável. O milagre é trazer à existência aquilo que não existe para existir. Isso é milagre. Por isso que os médicos falam, só um milagre. Quer dizer, trazer o que não existe, o impossível,
a existência. Então, se nós, como cristão, começarmos a crer no sobrenatural de Deus e crer no milagre, que Deus é capaz de fazer esse milagre, vai acontecer. Vai. Então, é isso que leva a gente a continuar no ministério. Porque você vai vendo os milagres acontecendo, você vai vendo as bênçãos acontecendo, você vai vendo coisas acontecendo na tua vida que você fala, meu Deus do céu. E eu acompanho o milagre, não é de hoje. Eu acompanho os milagres, como a Bíblia diz, os milagres seguirão os que crerem. Os milagres só vão àqueles que creem. Se você não crê, não vai receber milagre nenhum. Mas se você crê, a Bíblia diz, se você crê, você verás a glória de Deus. Amém. E o milagre é a glória de Deus na sua vida, porque através desse milagre, muitas pessoas virão. Muitas pessoas virão. E a gente percebe assim, quando eu era menor, eu tinha 9 anos para 10 anos, meu pai viajava muito, meu pai. Meu pai era um pastor conhecido, se você procurar no YouTube, lá ex-padre Raimundo Pereira, meu pai foi padre em Nova Iguaçu, no Rio, e depois ele deixou a batina e casou com a minha mãe. Ele teve um encontro com Jesus, e aí se tornou um pastor cristão, e viajou para o mundo inteiro aí. E um dia ele tinha que ir para Goiás, só que ele estava sem condições financeiras para ir para Goiás. Pastor, vem para cá, eu pago tudo. Ele falou, tá, mas eu não tenho dinheiro. Olha, dá um jeito aí, vem para cá. Aqui a gente se acerta. Naquela época não tinha nada de hoje de Pix, não tinha nada disso. E meu pai foi orar com a minha mãe. E depois meu pai sai do quarto com aquela visão assim, ó. Parece louco, né? O cristão, se ele não for louco, filho, ele não adianta, ele não recebe nada. Aí meu pai fala assim, vamos pegar o ônibus. Só estava eu em casa, minha mãe e ele. Vamos pegar um ônibus aqui. E ele pegou, o único dinheiro que ele tinha era aquela passagem de ônibus ali. Pegaram o ônibus e foi até uma distância. E ele ali, a gente vê que ele estava meio espírito de oração. Eu falei, meu Deus, onde ele vai? Ele falou que não tinha dinheiro e tal. Como é que ele vai viajar se ele nem pediu nada, não pegou em lugar nenhum? E estava indo no ônibus. E nesse ônibus, ainda o ônibus eu lembro ainda, em São Paulo, tinha um ônibus chamado CMTC. E era esse ônibus aí que nós pegamos, sentido centro. E nós estávamos saindo sentido centro e de repente, meu pai disse assim para minha mãe, é aqui, vamos descer aqui. E desci atrás. E vamos andar, é ali na frente. E nós fomos andando. E nós chegamos na frente de um depósito de construção. Na frente de um depósito de construção. O mais louco você vai ver agora. E nós na frente daquele depósito de construção, e de repente, na época, existia um valor, uma nota de 100, que era vermelha, que eu lembro, muito tempo atrás. Os cruzeiros, né? Cruzado. Na época de cruzado, cruzeiro, sei lá o que era aquilo. Eu sei de uma coisa, que aquilo lá estava no chão, tinha várias daquelas lá. E vinha rodando, sabe, o vento jogando. E o incrível é que as pessoas passavam por cima. E não via. E não via. Só nós. Eu via. Minha mãe via. Meu pai via. E meu pai pega, ajuda a pegar. E eu pegando. Eu lembro que eu peguei a camisa, dobrei a camisa. Quando que pega a goiaba no pé, e eu colocava na camisa, assim, aqueles valores. Muito dinheiro. Era dinheiro. Vinha de lá. Isso é loucura aquilo ali. E se contar para alguém isso aí, é uma coisa sobrenatural que não acredita. A pessoa não acredita, só vendo. Só vendo. Aí pegamos, quando nós terminamos de chegar, não tinha mais nada. Olhei debaixo dos carros, os pneus dos carros, estavam ali encostados, aquele estacionamento, 45 graus. E aí meu pai falou assim, agora vamos embora. E eu fico com a camisa assim. E aí ele pega aquilo ali, ele estava de paletó, colocou, tirou da minha camiseta, do meu blusinho, colocando assim, pegou da minha mãe. Agora dá para mim ir para Goiás. Deus supriu. Eu fiquei olhando para aquilo. Sabe essas coisas que leva a sua mente a falar, meu Deus, o que é isso? É acreditar nos milagres de Deus. Acreditar em milagre. Nós estávamos em Manaus e meu pai foi convidado para orar para um homem. Trouxeram uma pessoa perto dele no culto. E a pessoa não tinha essa bolinha, a menina dos olhos aí, olho todo branco. Não tinha nada. Globo colar aqui, não tinha.
Aí ele molha a mão no óleo e põe no olho daquela pessoa e começa a orar. Família em volta, aquela igreja cheia. E quando ele tira o dedo, o polegar de cima do olho do rapaz, ele tá com os olhos novamente e começa a gritar: estou enxergando, estou vendo. E aquelas pessoas que estavam em volta começam a glorificar, aquela multidão glorificando. E eu vendo aquela situação e eu sabendo que aquilo ali era verdade, porque aquele homem chegou na minha frente desse jeito. Você viu, né? Com seus olhos. E isso vai motivando a tua fé. Motivando a tua fé. Você vê milagres que motivam a tua fé. E os milagres acompanharão os que creem. E se a gente crê, se uma igreja, o pastor, eu creio nesse milagre. E Deus fez tantos milagres, que é impossível você falar assim: eu vou desviar. Fala assim: não acredito mais em Deus, porque não tem como. Você fala: Senhor, se eu fizer isso, eu vou ser muito ingrato, eu vou ser um negligente, porque eu vi o que o Senhor já fez nas nossas vidas, vejo o que o Senhor faz nos dias de hoje, e eu creio em milagres nos dias de hoje. Eu creio. A pessoa tem gente que fala: não, milagre só na época do Antigo Testamento. Eu falo: não, eu creio nos milagres nos dias de hoje. Porque Jesus, ele disse: eu sou o mesmo de ontem, eu sou o mesmo de hoje, e eu serei o de eternamente. Então, ou você crê que Deus é capaz de fazer, ou você não crê. Verdade. Ou você para tudo a sua vida e vai ser um ateu. Mas aquele ateu, quando o pessoal fala: você acredita em Deus? Você é ateu? Ele: graças a Deus que eu sou ateu. Até ele vai falar que ele acredita em Deus, porque Deus pode mudar a história do ser humano. Eu creio dessa forma e não tem como a gente mudar. Não tem nem como. E a gente pensa assim, eu falo por mim, né? Quando eu tô em Avaré e vem sofrimento, lógico, vem, passa por problema, dificuldade. Teve época que eu paguei o aluguel da igreja e na época o aluguel era alto. E você imagina, você tem que pagar o aluguel da sua casa, e o tesoureiro fala assim: pastor, não tem dinheiro. Eu falei: então deixa, eu pago o aluguel. E pagar o aluguel e sem saber como é que você vai fazer outro dia. A água e a luz chegando, as coisas chegando, Senhor, e como é que eu vou fazer? E numa época que nós usávamos aquelas cadeiras plásticas, as cadeiras começavam a quebrar dentro da igreja. Eu falei: Senhor amado, como é que nós vamos fazer? Não pode acontecer isso, Senhor. Nós estamos na tua casa. Esse lugar é teu. E eu lembro aqui que um comerciante dessa cidade aqui, quando eu fui montar a igreja, um comerciante dessa cidade aqui chegou. Um comerciante aqui meio munheca, né? E eu falo isso para ele até hoje, brinco com ele. Eu inauguro até algumas lojas dele nas regiões aí. E ele falou para mim assim: esse homem, eu estava lá para montar a igreja e eu olhando, paquerando as cadeiras dele, lá dentro da loja dele. E ele chega atrás de mim e olha para mim, você fala assim: o que você está vendo? Por que você está olhando aí essas cadeiras? Eu falei: porque eu estou querendo colocar umas cadeiras dessas lá na igreja. E ele falou assim: e por que você não coloca? Porque eu estou sem dinheiro. Como é que eu vou comprar uma cadeira se eu estou sem grana, sem dinheiro para comprar? Ele falou: e quem que se diz que você precisa de dinheiro para comprar aqui? Quando você precisa dessa? Eu falei: não, eu precisava pelo menos umas 100 cadeiras. Eu falei: pois não vou levar lá para você. Pôs no carro dele, levou na minha e falou para mim. Eu falei: mas como é que eu pago? Ele falou: calma, a hora que você tiver um dinheirinho, você vai lá e vai pagando de pouquinho. Fiquei olhando, eu falei: se não for Deus um negócio desse, você fica pensando, fala: como é que pode, né? Você sabe como é que nós compramos nosso prédio da nossa igreja hoje? Nós estamos num ponto da nossa igreja, um dos pontos mais caros da cidade de Avaré, Jardim Europa. Você fala assim: mas você teve dinheiro para comprar um negócio daquele lá? A igreja tem grana para poder comprar aquilo lá? Não tem nada. Olha como é que nós fizemos. Eu coloquei a igreja, nós estávamos alugando aquele prédio, e eu tinha vontade eu tinha, como todo mundo tem, todo pastor tem vontade de comprar o prédio que está alugado. Eu falei: não, vou comprar esse prédio. Esse é o sonho de todo mundo. Eu achei esse sonho. E um dia eu estava pregando no culto de Santa Ceia de manhã, nós temos Santa Ceia de manhã e à noite, e de repente encosta o carro do dono do prédio, lá na porta. Ele mete uma placa de vende-se.
A igreja cheia lá, carro na porta e pá, mete uma placa de vendas. Durante o culto. Na frente, eu lá dentro E o culto acontecendo. Eu consegui ver ele fazendo isso. Lá de cima do púlpito, eu olhei lá fora e vi ele fazendo. Enquanto o povo estava orando, eu peguei, desci do púlpito e fui lá. Tirei a placa, ele estava dentro do carro, falei, eu devolvi a placa para ele e falei assim, não, você não pode fazer isso. Você tem que oferecer para mim, primeiro. Mas o senhor não tem dinheiro, pastor. Eu falei, quem disse que eu não tenho dinheiro? Ele falou assim, o senhor tem? Eu falei, tem um amigo meu que tem muito dinheiro. Daí ele falou assim, então como é que você quer fazer? Eu falei assim, fica tranquilo, dá 30 dias para mim. E ele, tá bom, saiu cantando pneu e eu voltei de cima do púlpito. E daquele dia eu falei para a igreja, a igreja só estava membros, a igreja cheia. Falei para os irmãos, eu quero que nós façamos um jejum. E à noite eu quero todo mundo aqui. Eu consegui um cordão, um barbante, verde, um preto. Tinha uns quase 100 metros. E eu falei para ele, eu quero todo mundo aqui no culto. Todo mundo foi no culto à noite. E eu falei para eles, nós vamos fazer um jejum de 30 dias. Aquele que quiser se aliançar comigo, vocês vão vir aqui e nós vamos colocar esse cordão no seu braço. Então todo mundo veio, esticava o bracinho assim, pá. Minha esposa e eu amarrando, orando, amarrando. Nas crianças, até criancinha levantava a mão. Vai entrar no jejum e oração, para nós comprar esse prédio aqui. Tá bom, todo mundo entrou. E nós no jejum e oração. 30 dias. No término dos 30 dias, isso aqui eu estou contando para você aqui, tem prova, tudo. Não. Você sente. 30 dias. 30 dias. Quando deu 30 dias, o dono da imobiliária me ligou. Pastor, você vem aqui que o dono do seu prédio quer conversar com o senhor urgente. Tá bom. Liguei pro meu tesoureiro e eu falei para ele assim, irmão, Antônio, quanto nós temos em caixa? Ele falou, nós temos, pastor, 45 mais uns querelinha vai dar 50 mil. Eu falei, tá bom. Então você vai pegar isso aí que nós vamos comprar o prédio. Ele falou, pastor, você tá doido? O cara tá pedindo 650 mil, isso aí há 10 anos atrás. 50 mil. Ele tá pedindo 650, você vai dar 50 para ele. Ele vai brigar com nós. Eu falei assim, não tem problema. Não tem problema. Pega aí, vamos lá. Chegamos lá. Quando nós chegamos lá, estava o dono da imobiliária. Estava o auxiliar do dono da imobiliária. E daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco esse homem chega, o dono. É daqui da cidade, eu não posso falar muito o nome dele. Ele chegou e ele chegou para mim e falou, pegou na minha mão, você vai comprar o prédio? Eu falei, vou comprar o prédio. ele nunca perguntou quanto eu queria pagar. Não. Sempre ele dava os valores. E ele falou assim, e quanto você quer pagar? Eu falei, eu pago o valor que você pede, que é 650. Ele falou assim, mas eu vou dar 50 mil de entrada e o que eu pago de aluguel vai ser as parcelas que eu vou pagar por mês para você. Ele pegou na minha mão, tá fechado. Pode bater o contrato aí. Aí o dono da imobiliária, que era o Mário, olhou e falou assim para ele, por que você está fazendo isso? Ele falou assim, porque eu quero dormir. Faz 30 dias que eu não consigo dormir. 30 dias que eu vou abrir a porta do meu carro, a batida da porta do meu carro, o barulho dela, fala assim, ó, vende pro pastor. Ele abria a porta do guarda-roupa, vende pro pastor. Ele falou assim que o vento batia no fio, o vento forte batia no fio e o som saía assim, vende pro pastor. E essa era a oração da igreja, que eu falei para eles, ó, vocês vão orar e vão pedir assim, venda pro pastor esse prédio, venda pro pastor. E a igreja inteira orou. E ele me vendeu o prédio. E hoje o prédio é nosso. Glória a Deus. Aquele prédio está avaliado de mais de 1 milhão. Não, com certeza. A área ali, o lugar é lindo. E o senhor também está reformando agora, sim, né, pastor? Estamos reformando para aumentar, porque não cabe a quantidade de pessoas. A nave vai ficar linda. Vai.
Depois você vai te colocar até a foto que eu mando para você de como é que vai ficar. Eu vejo a mão de Deus em tudo que nós estamos fazendo. Tudo que nós estamos fazendo. Em tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser prioridade. E uma das prioridades, nós fomos comprar uma igreja, nós compramos, na verdade, um terreno em Bernardino de Campos. Comecei a igreja lá em Bernardino de Campos, a igreja começou a crescer, que ficava gente na rua. Né? Tinha que fechar as ruas e pôr telão lá de fora, porque o culto era uma bênção. E eu falava para o pastor da nossa igreja, pastor Edson, lá da cidade de Bernardino, é um militar aposentado. Ele é esposa aposentada também, diretora de escola. E eu falei para ele é muito, sabe, que todos os meus pastores fossem ex-militar. Que é muito bom falar, porque eles cumprem ordens, você fala para eles, eles fazem tudo. E eu falei para o pastor Edson, eu preciso que nós procure um terreno, para a gente comprar esse terreno. A gente começa a pagar parcela, mas não tem problema, a gente vai ter um terreno. A gente tem que construir uma igreja, não pode ficar aqui à mercê do dono, daqui a pouco o dono não pede esse prédio aí, a gente tem que entregar. E outra, nem está cabendo mais aqui. Estava chovendo também dentro, estava feio o prédio. Daí ele falou, tá bom, pastor. E eu falei, você vai pegar um prédio, um terreno, próximo aqui ao centro. Eu quero que você não pegue para baixo, tem que ser aqui em cima, e esquina. Ele, tá bom, e foi. E daí ele ligou para mim, pastor, eu vi lá o terreno. Nós estamos comprando um terreno lá, só que o senhor tem que ir lá ver. Falei, tá bom. Peguei daqui, saí e fui lá para Bernardino. Chegamos em Bernardino, e estávamos lá dentro da imobiliária, dentro desses lugares que vem terreno, tem um local que eles montam o escritório deles. E eu estava lá dentro do escritório, e aí o rapaz mostrou o mapa e falando aonde era o terreno. Eu falei, não, mas não é esse aí. O cara, como não? Já está tudo vendido. Tem que ser esse aqui mesmo, não tem outro, falou para mim. Falei, não, mas não é esse aí. Eu quero o terreno aqui em cima, mostrei para ele, bem nessa parte de cima, mostrei o local. Que era para esse lado aqui, que é próximo à cidade, não quero lá para baixo. Não, mas não tem, pastor, olha, pastor, não sei o quê. E ali falando para mim que não tinha mesmo, que você via porque eles colocam uns grampinhos vermelhos, onde tá tudo vendido. O verde é que tá livre. E tudo você via que estava vendido. Mas eu falei, não, mas tem que ser aqui. De repente, vem um outro corretor e para na porta, assim, entra. Você vê que ele veio de fora, não teve, ninguém ligou para ele, nada, ele veio e chegou meio cansado e falou assim, viu, o rapaz desistiu. Então eu falei, esse rapaz que desistiu aí deve ser o nosso. O cara ficou olhando assim e ele foi lá onde tá. Era no lugar exato. Falou, vamos lá ver o terreno. Aí nós fomos lá ver o terreno. Eu e o pastor Edson e os corretores, daí foi todos que estavam ali, foram lá ver, que era perto ali. E nós subimos no mato, onde estava ali. Pegamos na mão, falei, vamos fazer uma oração aqui, tomar posse disso aqui. Até os corretores oraram. Os caras estavam lá vendo, orando, e ainda mais ainda. Eu falei para ele, tá fechado, é esse aqui. E outra, já pede pro irmão que falou que ia dar 1000 tijolos, já para ele descarregar o tijolo aqui nesse endereço. Porque nós vamos começar a construir. O pastor disse, amém. E construímos a igreja. Glória a Deus. Se você vê a igreja lá, é a igreja mais bonita de Bernardino de Campos. Glória a Deus. E mais ainda, o milagre não para por aí. O pastor Edson me liga que a Vivo ligou para ele, na época. Pastor, depois que a igreja pronta, tudo certinho a igreja, a gente ia pagar umas parcelinhas do terreno. A igreja já pronta, bonita a igreja, galeria. Um dia você vai lá, pregar lá. Amém, obrigado pelo convite. Aí, ele falou assim para mim, pastor, a Vivo focalizou do satélite a nossa igreja. Diz que ali é o ponto certinho para distribuição do que eles precisam distribuir. E não vai tomar espaço nenhum, é uma caixa grande que eles colocam na frente e tal. E eles vão pagar ali um salário e pouco por mês, e o contrato é de 30 anos. O que o senhor acha? Eu falei, eu acho? Traz esse papel para esse contrato para mim assinar. Aí eu assinei o contrato,
a Vivo colocou lá uma caixinha para não atrapalhar em nada. Bem na frente, assim, bem no cantinho lá. Ficou até bonitinho. Ficou até bonitinho. Eu estava pregando e o prefeito da cidade aceitou Jesus lá na nossa igreja, estava num evento. E aí o prefeito estava saindo e falou assim, mas vocês são sortudos, falou para mim. Eu tenho fazenda nessa região inteira aqui, tenho casas aqui. Por que a Vivo focaliza vocês aí? Eu falei, porque aqui, meu amigo, é Jesus no caminho, é Jesus mudando tudo. É vivo vivendo, né? Em Cristo. Por isso que eu falo para você que é bênção. Se a gente está na presença de Deus, filho, é só milagre. Com certeza, é maravilhoso. Às vezes a gente não entende, né, pastor? Mas todo o começo do propósito, ele é difícil porque ele precisa forjar a gente, né? Sim. Foi assim com José, foi assim com Davi, né? E passa o próprio Jesus. pelo crivo. Né? Tem que passar pelo crivo. Tem. Passa pelo crivo. Ele te tira do lamaçal do pecado, do charco de lodo. Põe os seus pés sobre a rocha e te lava no sangue dele. E o que eu acho incrível é que ele pega aquilo que não é para ser. E muitas vezes eu cuidar de dependentes, eu levar para centros de recuperação, que eu levei muitos aqui dessa cidade, de outras cidades também. E eles me perguntarem para mim, os próprios meninos, que eu chamo de aluno, fala assim, pastor, o senhor nunca usou droga? Eu falei, não. Pastor, mas como o senhor nunca usou droga e o senhor gosta de cuidar de nós? Eu falei assim, porque vocês são pessoas que precisam de um milagre, precisam de libertação, precisam de restauração. E quem vai fazer isso? Daí ele falou assim, tem que ser pessoas assim que nem o senhor, que verdadeiramente ama a gente. Tinha rebelião, muitas vezes em casa de recuperação, coisas que os meninos nervosos, eles passavam o telefone para mim, eu ligava e acalmava eles por telefone, só numa conversa. Aqui na Fundação Cerqueira César, a cadeia feminina de Cerqueira César, uma vez, teve uma rebelião aqui. E as meninas iam atear fogo nos colchões, ia fazer uma anarquia lá. Já tinham rendido funcionário e eles me ligaram daqui. Pastor, você não pode vir aqui? Elas gostam muito do senhor, eu gostaria que o senhor viesse. E eu fui lá. E eu cheguei, os camaradas falaram assim, pastor, o senhor entra aí, é perigoso, é agressivo, os agentes, né? Eu falei, não, fica tranquilo. Eu falei para as meninas, gente, deixa eu falar com vocês um minuto. Depois dessa conversa, e tinha uma líder, né? Ela dizia, cala a boca, o pastor quer falar, deixa o pastor Levi falar. Esse cara quer. Ele falou, depois dessa conversa nossa, se vocês quiserem tacar fogo, eu até ajudo vocês a tacar. Mas vamos conversar primeiro. E aí eu conversei com elas. Eu andava no corredor assim, falando com elas. E eu falei assim, se vocês fizerem isso, não vai resolver o problema de vocês. Sua família vai ficar preocupada com vocês. E comecei a ministrar a palavra de Deus para elas. Falar do amor de Deus. E eu falei, eu queria orar com vocês. Elas se ajoelharam todas. E elas se ajoelham, não sei se você já pregou em presídio, mas quando eles se ajoelham, não se ajoelha que nem uma pessoa comum. Ele se ajoelha e coloca a cabeça entre os joelhos, a boca no pó mesmo. E eu comecei a orar, essas meninas choraram tanto. E a hora que terminou ali, eu falei, eu quero que vocês se abracem. Elas se abraçaram. Eu falei assim, olha, e agora nós vamos parar com isso aqui. Porque isso aqui não vai trazer resultado. O que vai trazer resultado é isso que vocês acabaram de fazer. E de fato, naquele dia, o diretor foi tirado. E veio um novo diretor, que é o que elas precisavam. E não ia ser tirado. E eu falei para elas assim, olha, acalma o coração de vocês. Deus tem coisas grandes para fazer. Então milagres, quem faz é o Espírito Santo. Nós somos só um agente. Sim. Só um agente. E é tão bom, sabe, servir esse Deus, filho. É gratificante. Tem os ingratos, mas é gratificante. Mas Deus sempre vai honrar aqueles que estão fazendo a vontade dele. Em todos os momentos. Em todos os momentos. As portas se abrem e os milagres acontecem. E é isso que a gente tem sempre falado para as pessoas. Fala assim, olha,
Vamos servir. Não tem mais nada nesse mundo aí que a gente possa fazer. Eu coloquei uma postagem no meu Instagram. Peguei aquelas cenas da Califórnia, daquele fogaréu que estava tendo lá naquelas cidades. Aquela cidade, né? E eu narrei uma história ali. Falei o que a Bíblia fala sobre aquilo ali. O que estava acontecendo, por que... Deu muita visualização, acho que deu 381 mil pessoas vendo. E eu falei, poxa vida, eu consegui atingir 381 mil pessoas com o Evangelho. Só falando que Jesus falou que ia acontecer na Terra. Não é segredo para ninguém, está no livro de Apocalipse. Não é segredo para ninguém. E quem escreveu o livro de Apocalipse? Esse dia eu preguei na igreja falando sobre João, que escreveu o livro de Apocalipse. Uma vez Jesus chega para os discípulos, para João, fala assim, você não vai ver a morte. E todo mundo ficou apavorado olhando para o João, falando assim, poxa, ele não vai ver a morte, quer dizer, ele não vai morrer? E o João, ele foi, de todo mundo, de todos os discípulos, o que sobrou. E o que viveu mais o espiritual, né, pastor? O que, na realidade, foi arrebatado, né? Sim. Foi ele... O João, você vai ter uma história de João. João, ele pega um homem que chega, vive com Jesus, discípulo amado, dormia no peito de Jesus. João, ele é um discípulo que viveu com Jesus, sabia a história de Jesus todinha, dos discípulos todos. E agora ele estava no cárcere, preso. E aí, dentro da cadeia, ele escrevia as cartas. E um dia, um rei está lá e fala assim, começa a ler, e começa a ver sobre Jesus, fala sobre o que Jesus falava, quem era esse homem. E falou, eu queria conhecer pelo menos alguém que conviveu com ele. E manda chamar. E alguém fala, tem o João, ele convivia, era discípulo desse homem, então vem, chamou o João. E começa a conversar com o João. E aquele rei fala assim para João, quem era Jesus? Ele começa a falar. E aí ele começa também, João, começa a falar do pecado de Roma. O que eles estavam fazendo? Quem eram eles? A ira do Senhor viria sobre eles. E aquele homem ficou tão irado, disse assim, eu quero que você tire esse rapaz daqui agora. E nós vamos matar para mostrar como Roma é poderosa. E pegou João, e eles são peritos em fazer objetos de tortura. Eles que criaram a cruz, eles criaram tantas outras, criaram aquele bezerro que colocava a pessoa dentro e tacava fogo, e a pessoa derretia dentro do bezerro. E agora eles colocam um tacho de óleo fervendo, borbulhando, e fala para ele a última vez, retira o que você falou, senão você vai morrer. E João olha para eles assim, fala, se vocês me matarem, vão fazer um favor, que eu não morro, faz tempo que eu não morro. E joga João dentro daquele caldeirão fervendo. Amém. É forte. E quando afunda João ali dentro, daqui a pouco João sai dali, rapaz, levanta assim, sem nenhuma bolha. Ungido. Mais ungido ainda. E naquela época ali, eles acreditavam tanto que os deuses tinham filhos na terra, porque eles são campeão para também criar deuses, né? Deuses do Olimpo, Afrodite e outros, né? Thor e outros. E de repente eles olham ali e falam assim, esse homem deve ser imortal. Aí colocaram ele na ilha de Patmos, que era essa ilha onde colocava algumas pessoas para morrer lá, porque não podia matá-lo mais. Sim. Falou, não tem como matar ele, olha aí, ó. E ali João escreve o Apocalipse. Narra o Apocalipse como uma coisa tremenda. Um livro que todo mundo tem medo. Tem pastor que tem medo de pregar esse livro porque tem medo das pessoas saírem da igreja por causa de pregar esse livro.
O Apocalipse fala das narrativas finais dos tempos e mostra a grandeza de um Deus. E uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quando será o fim? Ele falou: quando vocês ouvirem rumores de guerra, praga, terremoto, peste, miséria, aí será o fim. E o que nós estamos vendo? Doenças incuráveis, amor se esfriando, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, pai esquartejando filho, mãe jogando filhos no lixo, mãe jogando filhos nos rios, acharam crianças dentro de rio. O amor se esfriou de uma tal forma, e a Bíblia diz que quando chegasse esse tempo, aí seria o fim. Eu estava em São Paulo, esses tempos atrás, eu fui no Museu da Ciência e Tecnologia, que é o Catavento. Foi com alguns irmãos da igreja, alguns jovens até, e nós falamos: vamos passar aqui, eu quero dar uma olhadinha no negócio aqui. Lá você vê Marte, Júpiter, pedaço de asteroide, você vê tanta coisa ali, né? E tinha um lugar que era o lugar do Sol, onde tinha um dos professores cientistas falando sobre o Sol. E eu, na frente de todo mundo, até dos irmãos da igreja, eu perguntei para o rapaz, levantei a mão assim: deixa eu fazer uma pergunta. Ele: pode fazer. Que quilômetro, qual é a distância do Sol e da Terra? Daí ele parou assim, falou: eu posso te falar depois, não falar aqui no meio do pessoal? O pessoal ficou tudo curioso também, né? Querendo saber. Ele falou assim: posso falar depois? Depois ele foi falar comigo. E ele falou assim: eu não falei para você porque senão ia assustar o pessoal, né? Cada dia está se aproximando cada vez mais o Sol da Terra. A cada ano é milímetro, mas esses milímetros faz a diferença. Por isso que a Terra está aquecendo cada vez mais. Sim. Você sabe quantas terra cabe dentro do Sol? Mais de 1 milhão de terra dentro do Sol. Você imagina o tamanho desse. E aí agora você imagina isso aí se aproximando. A Bíblia diz que o calor ia ser tão intenso na Terra que surgiriam as doenças nas peles e os olhos das pessoas apodreceriam na órbita. Olha que situação. Não há mais tempo para nós brincarmos de crente e de igreja e de religião. Não há mais tempo não. O negócio agora é falar do amor de Cristo, da palavra dele, explicar para as pessoas, ir por todo mundo batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer a obra de Deus. Esquecer esse negócio de religiosidade, acabar. Chega, filho, o negócio é Jesus agora. Não é igreja, não é pastor, não é padre, não é pai de santo, é Cristo na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Porque isso vai mudar a história delas. Só isso muda a história de qualquer ser humano na Terra. Meu Deus. E eu tenho isso no meu coração. Que quanto mais a gente poder levar a mensagem, nós temos que levar. Por isso que o jornal está aí. Por isso que os Facebook, Instagram, os podcasts. Sim. Uma ferramenta, né, pastor? Maravilhosa. Essa é a nossa história, filho. Bem. Esse é o nosso legado nessa terra. E vamos continuar. Glória a Deus. Até o dia que ele fala vem. Até o último dia, né, pastor? Qual a idade do senhor hoje, pastor? Hoje estou com 55 anos. Tá ótimo. Tem muita lenha para queimar ainda, né, pastor? Em nome de Jesus. Tem muito. Eu tô que nem o Josué, que estava com 80 anos. E ele falou: tô com o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás. E esse vigor nós temos que ter, para partir para cima, declarar que só o Senhor é Deus. Você sabe que aqui nessa cidade, eu vou muito no pronto-socorro, no hospital aqui, e a diretora do hospital, na época, a coordenadora do pronto-socorro, me chamou para mim ir lá. Algumas vezes ela me chamava para mim ir lá, sempre eu tô lá, né? E ela falou: pastor, o senhor não vem aqui? Tem uma pessoa aqui que o médico já deu calmante para ele, mas não saiu. Eu vi que isso aqui não é normal. Eu falei: tá bom, tô chegando aí. Aí chegamos lá, cheguei naquele lugar lá, os enfermeiros segurando, o cara amarrado, os enfermeiros segurando. O médico chega para mim e fala: pastor, eu dei, olha, quase 3 sossega-leão nesse rapaz aí.
Isso aí já era para estar dormindo, apagado. Isso aí não é normal. Falei, calma, vou ali. Fui ali, orei por ele, não deu 2 minutos de oração. Eu sei, demônio mal saiu daquele rapaz, espírito maligno. Ele voltou ao normal. A hora que ele voltou ao normal, os enfermeiros que estavam segurando ele, já saiu fazendo o sinal da cruz de perto. Falei, que é isso? Saiu pra... E o médico olhou para mim e falou assim, olha, essa área aí não é minha. A minha parte eu faço, mas essa parte aí eu vi que não é eu não posso fazer. E isso foram várias vezes. Tanto que os médicos, sabe o que eles faziam? Quando eles descobriam, quando o cara chega ali e começa a ter problemas espirituais, doenças que eles não acham no corpo daquela pessoa, eles falam, tem o que fazer. Eu tenho algumas receitas lá comigo. E essas receitas é o médico que escreve assim, ó, procurar a Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 776, Jardim Europa, e bate o carimbo e fala assim, ó, procurar Pastor Levi. Vai lá. Os caras chegam lá na porta, os diáconos pegam e olham assim, tá bom, pode entrar, senta ali. Por quê? Eles acreditam que a oração pode mudar a história da vida das pessoas. Com certeza. E isso faz uma diferença muito grande. É isso que nós, pastores, temos que assumir. Claro. Esse é o sacerdócio, esse é o pastorado. Nós assumimos território e dizer, Senhor, nós estamos aqui e os céus têm que se abrir para nós, porque nós estamos agentes de milagre nessa terra. Com certeza. E vamos continuar sendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os ministérios, os endereços aqui em Avaré, pastor, o nome da igreja e o ministério. Nós temos no Igreja Evangélica da Família, no bairro Camargo, próximo, na entrada, não tem nem... chegando na entrada, você vai ver a igreja. Nós temos no bairro ali, ali é Jardim São Paulo, mas nós sempre falamos Jardim Paineiras, porque é bem na entrada do Jardim Paineiras também. Nós temos as igrejas que colocamos em lugares estratégicos mesmo. E ali, naquele lugar ali, é bem próximo ao pontilhão do viaduto, né? Ali, bem próximo ao viaduto, quase embaixo do viaduto. Sim. A Igreja Evangélica da Família. E a sede, que é aqui na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 776, Jardim Europa. Bem na esquina também. Não tem como a pessoa falar assim, não sei onde é. Bem próximo ali, o pessoal sabe. Porque a cidade aqui, acho que boa parte dela já passou ali. E a gente tá ali, falando que Jesus é bom. Horários de culto e dia de semana? Na quinta-feira, nós temos um culto chamado Culto da Vitória e Quinta de Cura e Libertação. Nessas quintas-feiras, às 19h30, quinta-feira. Então, nós estamos com um trabalho todas as quintas-feiras de cura e libertação, muito forte, às 19h30. Vai muita gente. O pessoal fala, quem vai lá, fala assim, vai um pouquinho mais cedo para você pegar lugar. Já que os irmãos da igreja levantam para dar lugar. E no domingo, nós temos culto. Nessas outras igrejas, nas congregações, é de terça. Terça e domingo pela manhã, nas congregações. Terça e domingo pela manhã. E nas congregações para fora da cidade é tudo quarta-feira e domingo. Na sede é quinta e domingo às 18 horas. E vai até às 8 horas no domingo e na quinta das 7h30 às 9h. Estamos ali, falando que Jesus é bom e o inimigo não vale nada. Glória a Deus. O pastor Levi é fundador e criador do jornal Gospel News. O jornal Gospel News, ele já tem 22 anos. É um jornal que fala do amor de Jesus para as pessoas. Amém. E nós entregamos esse jornal gratuitamente. Gratuitamente. Só não paga nada. Porque quem paga são os patrocinadores dele. E muitas vezes os patrocinadores, eles são evangélicos. Mas eles não querem sair. Porque já estão comigo há 22 anos. Glória a Deus. E é difícil você ter um jornal que tem patrocinador de 22 anos. É difícil. Eu tenho muitos patrocinadores grandes aqui da cidade, desde Proeste, Tem Tudo, Lajão, essas empresas todas grandes aqui da cidade, aqui, eles, óticas da cidade, tem uma rede de ótica comigo. Então esse povo todo, eles não saem por nada. Uma vez eu tentei tirar porque um ofereceu um pouco mais, eu falei, vou tirar ele, então vamos ver se ele é por causa disso mesmo, se ele tá, porque é meu amigo. E ele falou assim, não,
Enquanto eu estiver com você, enquanto eu tiver loja, enquanto você tiver esse jornal, eu tô com você. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. ele falou assim pra mim, olha só, um testemunho de um ímpio falando pra mim. Ele falou assim, eu não sei falar de Jesus, mas o jornal fala. E se eu bancar esse jornal, eu tô falando de Jesus. Glória a Deus. E ele falou uma coisa também que aconteceu com ele. Olha o testemunho de uma pessoa. Ele falou, quando eu comecei, eu era uma lojinha pequenininha numa esquina. E ele falou pra mim, eu lembro quando você foi lá fechar negócio comigo. Eu tava descarregando um caminhão de cal. Eu falei, eu lembro, você tava todo branco. De cal. Ele falou, sim, você chegou perto de mim e falou pra mim assim, você não quer patrocinar um jornal que fala de Deus? E eu nem me perguntei que jornal que era, qual era a tiragem. E eu fechei negócio com você há 21 anos. E olha onde eu tô hoje. Como você quer que eu saia do negócio desse? Porque quando a pessoa entra, é coisa de doido, filho. Os mercados que entrou com a gente eram uma lojinha pequenininha, hoje tem uma rede. E as pessoas não acreditam no ato profético. Sim. Né? Hoje vem uns haters aí e quer meter o pau no ato profético, né? Sim. Porque quando o senhor estava comentando sobre o ato profético de comprar o prédio, eu senti a presença, a unção tremenda. O senhor falando ali de ter enrolado um cordão verde. Eu acredito, eu defendo o ato profético, porque se você for ver a Bíblia é feita do início ao fim de atos proféticos. Atos proféticos. Às vezes a pessoa não acredita, mas se a gente orar, decretar uma água com gás dessa aqui, e dela, a pessoa... Eu tenho um testemunho de uma oração pela água. Sim. E tinha uma irmã, uma mulher, na verdade, ela tinha um marido, e o marido ele estava transtornado, estava louco, esse homem. E quando ele ficava nesse estágio, eles trancavam ele dentro de um quarto. Meu Deus. E o cabelo dele crescia, aqui da cidade de Avaré. O cabelo dele crescia, as unhas cresciam, a barba crescia. Meu Deus. Eu virei um bicho. Eu falei, como é que você dá comida para esse homem? Porque não tinha como orar por ele era agressivo demais. Se soltasse, ele queria agredir todo mundo. Eu falei, como é que você dá comida para ele? Ah, a gente dá por baixo da porta. A água também? Sim, a gente põe na garrafinha e dá. Eu falei, então você vai levar uma garrafinha para a igreja de água. Você leva essa garrafinha de água para a igreja que eu vou orar. Vou consagrar ela. E quando você der a água para ele, Deus vai mudar a história dele. E ela deu. E foi dando água. Passado um tempo, eu estava fazendo um apelo na igreja para quem gostaria de aceitar Jesus. Veio um homem todo arrumadinho, ajeitadinho. E várias pessoas assim. De repente eu vejo ela do lado dele. E põe na mão no ombro. Eu olhei para ela e falei, quem é essa pessoa aí? Essa pessoa aí, pastor? É o meu filho. É aquele que eu falei. O senhor era marido dela. Ela era o marido? Era o marido. Meu Deus. Era o marido dela. Se você olhasse para ele, a transformação que Deus fez. Glória a Deus. Então eu vejo assim, em tudo que nós formos fazer. Se nós colocamos Deus no negócio, e tudo tem que ser para a honra e a glória dele. Não é para minha honra. Não é para meu bolso financeiro. Não. A gente tem, a Bíblia fala sem nada em troca. Vamos fazer a obra. Eu trabalho, sou uma pessoa que trabalho. Não, também a Bíblia diz, o obreiro diz o seu salário, poderia ganhar normal, não, mas o meu trabalho já me supre. Tanto que eu abençoo a igreja. Glória a Deus. Abençoo a igreja, abençoo a obra de Deus. E é tão gostoso a gente ser provedor da obra de Deus, ajudador da obra de Deus. Então eu vejo assim, quando você faz atos proféticos com a igreja, com o povo, os irmãos mesmo que ajudam na reforma da igreja, se você perguntar para eles o que Deus tem feito na vida deles, você fica abobado. Você fala, puxa, Deus faz isso na tua vida? Faz. Mulheres, pessoas que falam assim, eu quero ofertar nessa obra. Ele oferta na obra de Deus e Deus faz na casa dele. Fato. É coisa tremenda. É só sendo um cristão que as pessoas vão entender o que a gente está falando. Sei bem como que é isso. Eu tão acredito, porque assim, a gente tinha um ministério aqui na esquina
bem aqui na outra esquina. E a gente estava passando um momento muito difícil, um aperto financeiro muito grande no ministério. E num culto um irmão falou, a gente está ofertando para você um espaço, para você fazer igreja, você não... Vai lá, constrói, usa lá, a gente está abençoando para vocês. E Deus faz, eu acredito tanto, porque a gente que se ofertou, na verdade, pastor, por amor a Cristo. E quando você entende esse amor, Deus transforma, faz coisas que você nem imagina, né? Ele abre porta. Sim. Onde não existe parede. Sim. Ele faz uma parede e abre uma porta para você. Ele faz acontecer. Mas a gente precisa crer. Sim. Porque a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. E tem gente que fala assim, eu tenho que ver para crer. Não, você tem que crer para ver. Amém. Creia para ver. Fala assim, não, vou crer. Eu já fiz muito atos proféticos com muita gente. Se eu colocasse aqui as pessoas só para testemunhar o que Deus fez, você ia ficar assim de boca aberta. O que Deus faz? Casos assim inacreditáveis, que você fala assim, Deus fez isso, fez. De eu chegar num lugar para inaugurar e Deus me mostrar a parede daquela loja quebrada e levado para mais para trás. Eu falei, irmão, você vai quebrar essa parede aqui, vai levar isso aqui mais para trás. Ele olhou para mim assim e falou assim, pastor, não posso, é uma loja gigante aí atrás. A mulher aí tem grana, tem dinheiro. Eu falei, calma, mas eu vi. Passado alguns dias, ele me chama para inaugurar aquela parte que ele quebrou. Quebrar a parede, porque ele falou assim, a pessoa ela diminuiu a loja dele e a dona falou assim, você pode quebrar aí. E eu quebrei, que o senhor falou que era para quebrar. E depois que ele quebrou e levantou a loja até lá, passado um dia eu fui lá na loja dele e falei assim, você não vai ficar aqui, Deus vai tirar você daqui e vai colocar num lugar melhor. Ele olhou para mim, pastor, agora eu tô acreditando em tudo que o senhor falou. E foi para um lugar melhor hoje, né? Então tudo é visão, é espiritual, é reino. Então, quando o cristão, ele crê, quando o Senhor falou para Josué, você vai dar 7 voltas nessa cidade aí, que as mulheres vão cair. Tem que ser muito louco para acreditar num negócio desse. Tem. E outros vai mandar os levitas na frente cantando. Ele vai levita na frente cantando, assim. Você sabe? Porque quando a gente ouve as coisas de Deus, a essência da palavra, você fala assim, peraí, o senhor mandou um guerreiro como Josué não lançar a espada, não guerrear, porque as mulheres vão cair, não é para tirar nada, não é tirar fogo, não é fazer nada disso, não, só vai marchar em volta, faça só isso. E ele fez. Quando você recebe ordem do Senhor, faça o que ele mandou fazer. Quando você recebe a ordem, faça, pode fazer sem medo. Senão, já pensou se ele fala assim, não, senhor, eu não vou fazer isso não, a mulher não vai cair, só marchando. Depois no final você só vai dar um grito, pega todo mundo e grita. Imagina o grito. Daqui a pouco as mulheres caem. Você fala, meu Deus, como é que pode? A Bíblia é para quem tem fé, para quem crê, não é para qualquer um. Não é. Eu sempre falo uma coisa, que isso aqui é bom. Eu sempre digo, porque Deus, quando ele terminou de fazer o homem, ele entregou a Bíblia para ele. Tipo assim, você aceitou Jesus? Tua Bíblia. Isso aqui é o manual do proprietário. Leia as instruções, aí vai dar tudo certo na tua vida. Só que o problema é que ninguém lê. As pessoas não leem Bíblia. Tem gente que só lê na igreja, depois em casa larga lá. E esse manual do proprietário funciona assim. Sabe quando você compra uma TV numa loja, num magazine grande aí da cidade? E você compra ali com o vendedor põe na caixa para você. Você fala, levar, não quero nem que entregue para mim, que eu vou levar no meu carro. Você põe no seu carro e leva. E aí quando você chega lá na sua casa, você pega a TV e mete na tomada, você só vê uma fumaça. E aquela fumaça subindo assim na TV, e você fala, meu Deus, o que aconteceu com essa TV? O que houve aqui? E aí você fecha, põe na caixa novamente, põe tudo ali, o isopor, fecha ela, põe no seu carro e leva de volta. Aí quando você leva lá pro vendedor, o vendedor
fala para você assim, o que aconteceu? Você fala, então, fui ligar lá, rapaz, ó, sai fumaça, tudo. Falei, então tá bom, deixa eu ver aqui. Você leu o manual? Eu falei, não li o manual, só liguei na tomada. Falei, peraí, deixa eu pegar o manual. E rasga o manual que tá no plástico, o manual. Ele tira do plástico e abre o manual. Quando ele abre o manual, no meio do manual tá escrito assim, ó, se caso você ligar no 220, a garantia não cobre. Isso significa o quê? Significa que nós precisamos ler o manual. É verdade. Senão vai começar a coisa a explodir na nossa vida, vai arrebentar tudo. Então, é necessário ler o manual. Esse negócio muitas vezes eu converso com muita gente, né? E geralmente eu chego na casa daquelas mulheres, aquelas mulheres falam assim, eu amo a Bíblia. Eu coloco ela aqui, ó, na porta da minha casa, aberta no Salmo 23, no Salmo 91, que eu gosto muito. Eu falei, o que está escrito no Salmo 23? Olha, não lembro agora. E no 91? Também não lembro. Eu falei assim, então você não lê a Bíblia. Você só coloca lá como se para que espantar quem? Você quer espantar quem? O diabo? Você não vai espantar o diabo, porque o diabo usou a palavra de Deus para falar com Jesus no deserto. Ele conhece de cor e salteado isso. A Bíblia foi feita para ler, filho. Não é para largar como amuleto, não é para você expulsar demônio com ela. Não, a Bíblia foi feita para você ler. E o salmista falou, guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus você vai ter que usar ela, ler e usá-la. E quando você começa a usar a palavra de Deus, porque Satanás foi vencido no deserto pela palavra de Deus. Meu Deus. E quando você usa ela, você vence. Essa é a estratégia. Se nós como cristãos estamos aqui, começarmos a usar a palavra, todo mundo, ao invés de você, eu preciso só do profeta fulano. Tem crente, sabe o problema dos cristãos hoje? Eles são crente, a gente chama crente fotótica. Crente que gosta só de revelação, filho. E na verdade, o povo, eles, não digo que não haja uma revelação, mas a revelação tem que ser para edificação do corpo, edificação da igreja, edificação de uma vida. Claro. Mas você não pode viver atrás de revelação. A maior revelação é a palavra de Deus aberta, lida, pregada. Essa é a palavra, é a revelação que Deus tem para cada humano na terra. E se nós pegarmos essa palavra, filho, vestirmos essa camisa de cristão e falar, Senhor, eu vou falar aquilo que o Senhor mandou. Só aquilo que o Senhor mandou. Você vai ver que milagres vão começar a acontecer na vida de muita gente. E a Bíblia diz, os sinais vão seguir aos que creem. E nós vamos começar a seguir e deixar Deus fazer. E é tão bom. Pastor Levi, se o senhor pudesse dar um conselho àqueles que estão chegando até Cristo hoje e estão no início do chamado dele, que conselho o senhor daria? Sabe que aquelas pessoas estão chegando a Cristo? Procurar, sabe, você está chegando a Cristo, mas procura um pastor sério. Procure um pastor sério para não se decepcionar. Porque ser pastor não é ser, eu vou ali, abro uma empresa. Tem que ter o chamado. E quando a pessoa aceita Jesus, até a pessoa fala assim, procura uma igreja mais próxima da tua casa, né? Eu sempre falo assim, procura uma igreja que te leve mais próximo de Deus. Verdade. Real. Mais próximo de Deus. Real. E quando você leva aquela pessoa mais próxima de Deus, essa pessoa que está chegando agora, faz ele ter experiências com Deus. Sim. Experiências com Deus. Você não vai contar a experiência de outros, vai contar a sua experiência com Deus. Verdade. E aquela pessoa vai ter uma experiência com Deus. E muitas vezes pergunta para mim assim, pastor, que livro eu começo a ler na Bíblia quando eu aceito a Jesus, quando eu começo a ir para a igreja? Eu falo sempre para eles, começa a ler os evangelhos. Começa de Mateus, Marcos, Lucas, João, começa a ler. Porque ali você vai ver milagres. Sim. E aquilo vai te segurar na presença de Deus. Depois que você lê os evangelhos todinho ali, aí eu te aconselho, volta lá para o Gênesis. Sim. E aí você vai dar mais importância. Porque eu sempre falo que o Velho Testamento, ele é um espelho. Sim.
É um espelho, pra gente olhar ali e falar assim, poxa, não vou errar nisso. Sim. Olha, eles pisaram na bola, eu não vou fazer isso. É um espelho. E o Novo Testamento é a água. Claro. Então o novo que está chegando, a pessoa que está chegando, então ele vai ler primeiro, começa a ver o espelho primeiro, que ele vai olhar para si, vai ver os milagres, vai ver a coisa. Mas depois ele pode ir lá no Velho Testamento e começar a ver os defeitos daqueles povos lá para não cometer outros aqui. E ele vai entender o que está anunciado aqui continua Sim. lá na frente, que é o propósito, né? Sim. E isso vai gerar nele vontade de estar na presença de Deus. Por isso que eu falo assim, hoje as igrejas, elas recebem muita gente pela porta da frente, mas sai muito pela porta dos fundos. Sim. Por causa de escândalos, por causa de tanta coisa. E a Bíblia diz, ai daqueles que escandalizaram um dos meus pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? São esses novos na fé. Se escandalizar ele, para ele não ir para a igreja, a Bíblia diz que é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e mergulhar no mar, no oceano. Então, se a gente erra, eu vi um exemplo de um pastor uma vez, de um pastor que disciplinou. Um pastor lá em Cerqueira César. Ele disciplinou um casal. E depois ele descobriu que aquele casal não era a pessoa errada. Era outra pessoa que era errada. Mas ele expôs aquelas pessoas, e aquelas pessoas cristãs, rapaz, foram para a igreja no dia da Santa Ceia e ficaram lá sentadinhos no banco. Eu falei, puxa vida. Eu estava nesse dia, nessa igreja, junto ali, vendo. E eu lembro que aquele pastor desceu do púlpito, ajoelhou, chamou aquele casal para frente, e joelhado, ele falou para aquele casal, quero pedir perdão para você. Forte. Pedir perdão para vocês, porque o que eu fiz não foi certo. Meu Deus. E aquele casal ajoelhou chorando e abraçou ele também. E aquela igreja glorificou tanto a Deus. Glória e ele falou, a eu quero Deus. pedir perdão para vocês, igreja. E dizer que esse casal não tem nada a ver com isso. Meu o Deus. errado aqui sou eu. Você sabe que isso exaltou aquele pastor, né? E por isso que a Bíblia diz que se humilham serão exaltados. Verdade. Então eu vi tantas coisas na minha frente, assim, que serviu de exemplos para mim. Hoje nós temos uma igreja, mas eu viajei muito, eu preguei muito, eu era itinerante. Pregava para tudo quanto é canto, todas as igrejas do Brasil, aqui fora do Brasil, preguei em vários estados. E eu falava assim, olha, um dia que eu tiver uma igreja, eu vou fazer igual essa daqui. O dia que eu tiver uma igreja, tiver um dia, for pastorear, eu quero fazer igual esses obreiros daqui. E fui pegando um pouquinho de cada lugar. E aí, hoje, temos formado a igreja. Mas eu peguei, e até hoje eu tenho aprendido, porque esses dias eu tinha um costume, na nossa igreja, de trazer as crianças, ficavam no culto, na parte do louvor, e depois eu levava essas crianças, orava, chamava-as à frente, orava por elas e elas subiam para a escolinha. E eu fui numa igreja esses tempos atrás e eu vi que as crianças eram recebidas na porta, ali para as tias. Eu falei, vou fazer isso também. Gostei disso aí. E as crianças ficaram tão felizes, tia, nós já vamos e tal, feliz. Eu falei, vou fazer isso também. Então, a partir de domingo, agora que passou, domingo agora atrás aí, eu já fiz isso no culto. Já anunciei para a igreja como é que ia ser, e no domingo já começou a realizar dessa forma. E as tias recebendo ali na porta todas as crianças. Aí os pais já entram sem as crianças. As crianças vão receber a oração lá em cima por um obreiro, que vai ungir as mãos e vai pôr as mãos sobre elas e vai declarar vitória sobre a vida delas. E eu falei, vai ter mais tempo orando com elas. Vai orar mesmo, pedir a Deus para abençoar elas. Porque aqui a gente faz uma oração meia por cima aqui. Lá eles vão orar mais. E aí os pais falaram assim, pastor, que coisa boa o senhor fez para os nossos filhos. Então esse é o trabalho. Os novos na fé têm que ser tratados, como o apóstolo Paulo fala, com leite. Calma, tranquilo, não pode ir já jogando neles a feijoada não. Eles têm que ser cuidados. Eles vêm muito feridos. Vem lá de fora do mundo que machucou muito eles, carente. Passou por muitas tribulações, não sabia nem que existia um Salvador. Como é que eu vou exigir deles alguma coisa agora? Tenho que ensinar primeiro para eles o leite, como o apóstolo Paulo fala. Sim. E os jovens que estão vindo à igreja, todos os jovens que estão vindo à igreja, precisa ser falado a linguagem deles, trazer eles para perto. Nós vamos fazer agora, em fevereiro, o acampamento dos jovens, que a gente sempre todo ano faz.
E um ano eles já preparam isso tudo. Um ano preparando. E quando faz com excelência, porque é tudo programadinho, o que vai ser feito, a hora que eles vão comer, a hora que eles vão acordar, o que eles vão ser feito, tudo orado. Tem uma equipe já que jejua para poder cuidar deles ali. E nós teve uma vez que nós fizemos um evento de carnaval para os jovens, que eu queria mostrar para eles o que era o pecado. E eu falei, Senhor, como é que nós vamos fazer? Daí nós bolamos de trazer só coisa fedida, coisa podre. E antes, esses jovens, todo ano, eles entravam com a roupa de gala, porque nós tínhamos um evento para fazer com eles, e eles entravam tudo bonito, arrumaram aquelas meninas de vestidão, aqueles meninos de terno, de smoker, e entravam. Só que dessa vez eu falei assim, nós não vamos entrar num lugar bonito, nós vamos entrar num lugar feio. Colocamos uma luz bem no finalzinho, uma luz bem mal escura, um púlpitozinho assim, e eu fiquei lá no fundo. E eles foram entrando, e quando eles entraram naquele lugar, porque os irmãos pegaram a isca podre deles, aqueles caras que vão pescar, põem aquele negócio para apodrecer lá, pegaram tudo e colocaram uma carniça que estava naquele ambiente. E eles entraram. Era que eles entraram com a mão assim, tampando o nariz, que fedor é esse, que é isso, murmurando, e não pode falar, sabe lá, murmurando, mas não pode conversar, não pode falar, e entrando, nossa, que nojo, que não sei o que, me dando ânsia e tal. Agora que eles chegaram ali, eu falei, você está vendo? O Senhor fala do incenso aromático que tem que subir nas narinas dele, mas o incenso que nós estamos oferecendo ultimamente é isso aqui, ó, esse fedor, essa carniça, esse é o pecado, essa é a coisa errada que nós estamos fazendo para as pessoas. Isso aí é o que nós estamos fazendo, murmurando, xingando palavrões, fazendo coisas que desagradam a Deus. E este é o incenso que está subindo nas narinas de Deus. E eles começaram a chorar, se arrependendo. Eu falei, eu vou orar com vocês, vocês vão se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, porque hoje é o dia. E eles oraram, jovens chorando. E quando terminou ali, eu falei assim, esse fedor, essa carnificina aqui, é o que Satanás tem para oferecer para vocês. Mas eu vou falar para vocês algo que Deus tem para oferecer para vocês agora. Saímos daquele ambiente e entramos num ambiente de banquete. Lindo, maravilhoso. Eu falei, isso é o que Deus tem para vocês. E eles entraram ali, enxugando as lágrimas. Eu falei, pode sentar mesmo, sente aí. Sente aí, porque vocês vão receber do melhor. Porque a palavra de Deus tem sempre o melhor para nós. Foi uma maneira de ensinar eles, que até hoje eles não esquecem. Hoje tem jovens casados que eles falam assim, eu me lembro daquele acampamento, pastor, que nós fomos, e foi ministrada essa palavra. Então, hoje, o novo na fé, ele tem que ser instruído. Conversado com ele, ministrado para ele ficar sólido, sabe, firme. Porque muitas igrejas pegam essa pessoa na fé, já dá cargo para ele e tal, daqui a pouco essa pessoa se decepciona, some no mundo e nunca mais se vê ele. E na igreja nossa é diferente. Precisa de 1 a 2 anos para ter um cargo. E olhe lá ainda. Tem pastor que foi ordenado agora na nossa igreja que teve 21 anos de igreja. Nossa. E eu vendo eles, o tratado, ele põe eles no campo para ver como é que eles funcionam lá no campo. Porque eu não quero frustrar eles, eu não quero machucar eles, eu não quero ferir eles. Porque se eu colocar eles em campo de batalha com a patente maior, eu mato eles. Sim. Então eu não quero isso para eles. E hoje eles ali, quando eles chegam num cargo na igreja, eles falam assim, olha, não foi fácil chegar aqui. Amém. Então eu vejo isso. Na minha vida foi assim. Na vida do meu pai foi assim. Então eu vejo que Deus, tudo que é conquistado, que sabe que se leva mais tempo a conquistar, você valoriza mais. Aleluia. Não é verdade? Com Tudo certeza. que é fácil, vem fácil, vai fácil. Bem fácil. Só você bem pensar no seu tempo do mundo. Quando vinham as coisas fáceis, quando você viu quanto que ia fácil também. Você conquistava ali, pá, consegui e tal. Quando você vê, o negócio tinha ido embora. Eu falei, puxa vida, foi tão rápido na minha vida, nem pude sentir o gosto. Foi. Né? As vitórias têm sabor de mel, filho. Tem. Você sabe que o pessoal critica muito essa música aí, da Damares, né? Minha vitória hoje tem sabor de mel. Ah, não, pastor, eles criticam. Porque fala que eu passei na prova e ninguém me ajudou. Hoje vão ver na bênção, vão se arrepender e tal.
E uma vez uma pessoa conversando comigo falou isso para mim. Eu falei, você acha errado essa palavra? Você vai achar errado os salmos. Porque Davi fala assim, Senhor, que meus inimigos, o Senhor faça ficar em escuridão e eles se escorreguem. Sim. Que eles se machuquem, se firam diante de mim. Senhor, que eles possam me ver, Senhor, eu diante do seu trono. Senhor, é o meu pastor e nada vai me... Quer dizer, 1000 caiam do meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atinge. Então quer dizer que a mensagem da cantora que cantou a Damares, Minha Vitória tem Sabor de Mel, não errou em nada. Eu não errou em nada, não. É verdade mesmo. Com certeza. Que foi Deus que entregou para ela. Deus entregou, a vitória dela tem sabor de mel mesmo. A minha vitória tem sabor de mel, a sua também tem. Do cristão que acreditar que Deus tem algo bom para ele, vai receber também. Porque, assim, pastor, eu acredito muito nisso. Que, assim, o próprio Jesus, ele fala que nós iríamos fazer obras maiores. E o evangelho, a gente usa a base bíblica, mas nós somos testemunhas daquilo que a gente vive, do que a gente passou, né? Da nossa prova, do nosso chamado, e nós usamos hoje como espelho, não é verdade? Por isso que eu até aconselho todos os pastores aí, cada um escreva seu livro, da sua história, da sua trajetória, do seu ministério, da onde Deus te tirou, aonde Deus te levou, para deixar um legado, né, pastor? Esse ano vai ter um livro meu. Eu creio que já tá escrito, já está feito. E eu estou para lançar ele daqui a 2, 3 meses mais ou menos. Era para me ter lançado em janeiro, fevereiro agora, mas eu vou lançar um pouquinho mais para frente aí. Que já está pronto. São 86 páginas. E o tema é como ganhar vidas para o reino de Deus. Glória a Deus. Vou te convidar para vir lançar esse livro aqui. E eu vou falar para você, eu vendo livro. Mas eu nunca vi um livro que falasse de como ganhar vidas para o reino de Deus. Entendeu? E eu tenho ali estratégias de como a pessoa fazer. Isso aí é para o reino. Isso aí vai ser para servir para o reino. Tudo base bíblica, né, pastor? Base bíblica, tudo baseado em bíblica. Não tem nada fora. Desde quando você aborda, o que você fala, o seu preparo para você ir. Sim. Como vou chegar... como eu vou orar para chegar naquela situação. Então vai ser estratégia para qualquer igreja. Se eu fosse o pastor, eu pegava assim, não, isso aqui eu vou dar para meus obreiros, que isso aí ganha vida para o reino. E eu coloquei textos base, versículos base, mostrando como é que ganha, o que acontece com a pessoa quando ela entrega a vida dela a Jesus, qual é a luta de Satanás para não deixar essa pessoa firmar. Fala do semeador, que se ela semear, que caiu em boa terra, que caiu nos pedregais. Então a gente vai falar sobre, abrangendo todo. Glória a Deus. De uma maneira bem fácil, didática, para a pessoa entender. 86 páginas, mas facinho para você pegar. A pessoa lê num dia. Né? Com temas ali para você falar assim, eu quero ler sobre isso agora. Quero falar sobre... E vai ser muito bom para aquela pessoa. E como eu ensino os obreiros da nossa igreja a ganhar vidas, os membros da igreja, eu falei assim, eu vou me expandir isso para as outras igrejas também, porque o reino não é só aqui, o reino é mundo. Nós temos que chegar muito mais longe. Em breve, quem sabe, vamos estar fazendo aqui também. Vamos lançar esse livro aqui, sim, em nome de Jesus. Pastor Levi, obrigado. O senhor tem uma livraria, né, pastor? Tem. Aonde é o endereço? No centro da cidade de Avaré, na Avenida Prefeito Paulo Novaes, 1055. Tem a matriz, do lado da matriz tem um posto de gasolina, de frente àquele posto é a minha loja. Eu vendo Bíblia, livro, instrumentos usados, seminovos ali, teclado, com preço lá embaixo para os irmãos comprar mesmo e começar a tocar. Assim, vai tocar violino, vai tocar pandeiro, vai tocar cavaquinho, ukulele, tudo quanto é tipo de instrumento eu tenho lá. Guitarra, violões, e as pessoas têm ido ali, os irmãos, eu facilito, eu divido, faço de tudo para eles. Falo, leva, irmão, leva, porque é bom. Eu quero levar para minha igreja, quero levar. Então, bom saber, porque eu tenho muita vontade de aprender a tocar sax, né? É um sonho. E sabendo que você vende sax, aí se chegar um lá bom estado, você me avisa que eu vou adquirir sim com você. Você sabe que eu já toquei sax já. Já tocou sax? Já. Toquei numa banda de uma igreja, a Assembleia de Deus em Perus. Era uma orquestra. E eu fui, filho de pastor, né, filho?
aprender tudo. Aprender tudo. É tocar sax, um pouco de violão, um pouquinho de cada coisa, de bateria. Tinha que tocar um pouquinho de tudo. Então, hoje eu não preciso mais. Toca até, de vez em quando eu vou em alguma igreja aí e tal, acabo tocando. Mas já tenho as bandas para tocar, então não preciso mais. O senhor toca violão, que eu já vi. O senhor toca muito bem o violão. Toca um pouco de violão, toca um pouco de bateria, guitarra, um pouquinho de contrabaixo, um pouquinho de cada coisa. Violão toco melhor. Pastor Levi, obrigado. Amém. Obrigado pelo convite do senhor estar aqui. É uma honra mesmo. Obrigado. Que Deus venha honrar o senhor, o ministério, a casa do senhor. E eu queria que o senhor encerrasse com uma oração, abençoando o nosso ouvinte que está ouvindo aí. Vamos sim fazer uma oração, porque a oração ela abre céu. Sim. E nós vamos não abrir o primeiro céu nem o segundo, mas sim o terceiro céu aqui com a oração. Querido e amado Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Glória a Deus. E creio, Pai, que tem muitas pessoas vendo, ouvindo. Aleluia. Pessoas que precisam, Senhor. Talvez, Senhor, num leito de enfermidade. Glória a Deus. Talvez dentro de um hospital, Senhor, Aleluia. aí. Pai, dentro de uma casa, deitado, Senhor, em uma cama. Sim, Deus. Pessoas, ó Pai, que necessitam, ó Deus. Pessoas depressivas. Pessoas, ó Pai, que só vivem através das drogas. Aleluia. Senhor, Tu és um Deus que pode libertá-los. Aleluia. Tu és um Deus que pode restaurá-los. Tu és um Deus, Pai, que pega pelas mãos e diz para aquela pessoa: não temas, porque o Senhor vai estar com ela. Senhor, eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito depressivo, todo espírito maligno de enfermidade que assola o ser humano. O Senhor vai mudar essa situação, Pai, trazer vida, vai trazer restauração, vai trazer cura, vai trazer mudança de vida. Entre nesta casa onde há briga, a discórdia, a confusão, e o Senhor vai trazer paz, ó Pai, trazer harmonia dentro desta casa, na vida desse casal, na vida de pais e filhos. Nós queremos mudança. Queremos, ó Pai, que o Senhor levante essa família e traga-as para, Senhor, para a Tua presença. Cura, transforma e liberta. Eu te peço que a Tua bênção esteja sobre cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Levi, muito obrigado. Obrigado, Fico. Obrigado, foi eu poder estar aqui. É uma honra poder estar aqui com você. E quero que esse ministério aqui, vamos chamar assim, cresça, desenvolva e que alcance lugares inalcançáveis. Amém. Eu recebo, pastor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o podcast hoje com o pastor Levi, contando sobre o chamado. Que Deus abençoe você, compartilhe, se inscreve no nosso canal, segue o pastor Levi de Carvalho no Instagram, Facebook. Você que é de Avaré região, vai no Ministério do Pastor. Deus abençoe você. Fique com Deus.